É isso, o tempo ele se estica para a pessoa que tem TDAH. Era para ser só desse tamanho, mas ele vai esticando, esticando. Quando você viu, você atrasou. Aí você leva a bronca do chefe, o chefe falou assim, amanhã se você chegar atrasado, você tá na rua. Meu amigo, isso não importa, porque amanhã vai ser outro dia, ele vai sofrer novamente, vai se atrasar novamente. Assim, ele já vai pro trabalho chorando, porque ele vai chegar atrasado, sabe que vai ser demitido, mas aí qualquer pessoa fala assim, mas por que você não se adiantou? Fala, galera, a gente se diverte aqui no Overbook, né? Lógico, se não for pra fazer divertido, pra que fazer, cara, né? Tem que fazer pra se divertir. Exato, cara. Mais um Overbook começando, não, Pedrão? E aí, Germano, você tá bem, cara? Tá bem, você em casa, você se diverte também com a gente? Cara, eu me divirto, velho, o que importa? Eu também. A gente se diverte, a gente recebe orientação dos convidados. Dá risada, chora. Chora, se emociona. É verdade, é verdade. É legal pra caramba. Espero que você em casa passe por tudo isso aqui. E temos também. mais um episódio muito bacana, né? A gente vai falar sobre um assunto muito legal, mas antes disso, siga o Overbook em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, estamos no YouTube, estamos em tudo quanto é lugar. Tem o canal de corte agora, então se inscreva no canal de corte lá pra você que não gosta, não tem saco pra ficar 1h30, 2 horas vendo, vê picadinho ali, aos pouquinhos, o que te interessa. E também se torne membro do canal, porque quem se torna membro do canal tem alguns benefícios diferenciados ali. Bem legais que a gente já tá bolando. Exatamente, vai ter até jantar aí, dependendo do membro do canal aí. Vai viajar lá pra Pardex. Opa, já pensou? Mas isso aí a gente fala depois. Fazer uma festinha regada cusquinha. Ah, show, isso aí. Mas antes disso, vamos falar da União Cultural, cara? Sim, a União Cultural tá há 85 anos aqui no Brasil. E como é que começou, Pedrão? União Cultural, ela nasceu junto com o Consulado Americano, junto com a Embaixada Americana também aqui no Brasil, no intuito de misturar as culturas, né? Brasil e Estados Unidos. De promover, né, essa troca de cultura. E o que é bacana da União Cultural, além de ser uma escola de inglês de verdade, você aprende a falar inglês, você também pode aprender outro idioma que é o mandarim. Exatamente. Imagina você falando inglês e mandarim, cara. Você tem as duas principais línguas do mundo. Né? Dominou o mundo, Você cara. domina o mundo, cara, não tem escolha. E o mais legal, assim, da União Cultural, que me dá uma pira, assim, que eu falo, é a qualidade dos professores, cara. Tem um mínimo pra pessoa poder ser professor lá dentro da União Cultural. Qual que é? Você lembra? Assim, a pessoa tem que ter vivido no exterior, né? Num país de língua inglesa por Exato. no mínimo 5 anos. Perfeito. Não é isso? E ela tem que ficar um tempo ali morando no país de língua inglesa, mas principalmente ter dado aula durante um certo período, durante 5 anos. Eu dei essa pausa dramática, porque na hora que tu fez assim, eu pensei que você ia falar, eu parei. Não foi, mas tá perfeito. Tá perfeito. Tá? E eu gosto muito daquele curso também para taxista, cara. Como é que funciona? Sim, isso é da hora, porque imagina você que é um profissional que trabalha aí recebendo as pessoas que viajam pro Brasil, as pessoas falam inglês, a baita dificuldade que eles encontram aqui, porque ninguém fala inglês, é difícil, cara. E aí você tá preparado para recepcionar essa pessoa. Você que é um taxista, que é um Uber, que é um profissional aí do turismo. Então isso é só um dos cursos, Só um dos cursos. Então tem muita coisa para empresário, para empresa específica ali para sua área. Tem milhares de coisas. Então você tem que entrar lá no site, que é o www.uniãocultural.org.br e também lá no Instagram, União Cultural. Exatamente. Vai lá e faça a sua matrícula, porque se você falar que viu essa propaganda, que esse merchan no Overbooking, você vai ter um desconto lá no curso regular. Fechado, é só procurar a galera lá, valeu. Vamos lá. E com quem estamos aqui hoje, cara? Hoje nós estamos com um cara aqui que ele veio falar de um assunto que Eu tô com o Instagram aberto aqui. tá na moda, né, cara? Mas não é moda, Exato, né? Mas assim, tá exato. se falando muito desse assunto hoje. Ó, o cara aqui, ele é referência em TDAH no Brasil. Ele luta pelos direitos do TDAH no Brasil, ele vai explicar como que é isso. Ele é membro do Movimento para a Inclusão. Estamos aqui com o dono do perfil TDAH Descomplicado, Yuri Maia. Bem-vindo, Yuri. Muito obrigado. Valeu, muito bom estar aqui com vocês, tá? Vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, que mais do que em moda, ele está em voga, que eu acho que é bem melhor do que estar em moda. Estar em voga é interessante porque aí você traz a questão a público, tem mais pessoas dando importância para isso, tem muita desinformação também, isso aí a gente vai falar também, mas importante estar aqui nessa noite conversando com vocês para falar mais sobre o TDAH, para desmistificar, tirar dúvida do pessoal aí e vamos para cima. Legal. Cara, você falou né, eu falei do estar em moda, tudo, é porque hoje, como você mesmo disse, para desmistificar. Isso. E quando o assunto é muito falado, você tem aquelas pessoas que, poxa, começam a estudar e entender mais, e tem aquelas pessoas que falam, isso aí, né, realmente virou moda. Por isso que eu até foi para cutucar. Qual é o nível de desinformação hoje? O que isso pode gerar
de ruim para as pessoas que de fato convivem com TDAH? Germano, é minha mãe me ligando. Que mamãe só liga nessas horas. Pode atender. Ô, mãe, eu tô gravando, mãe. Peraí, deixa eu falar. Desligou. Eu queria falar com ela. Peraí, deixa eu falar aqui. Não, peraí. Ô, mãe, eu tô gravando. Oi, mãe. Tchau. Tadinha, fala com ela. Vou falar com ela aqui, falar. Ô, mãe. Você não vai fazer isso. Transfere aí R$1.000 pra minha conta. Já fazer a pegadinha do Pix. Vamos lá, voltando. Germano, é o seguinte. O que acontece? Hoje em dia, nas redes sociais, as pessoas sempre fazem brincadeira, então eu acho que não vale a pena você se ofender por uma coisa nesse sentido, tá? Mas rola muito tipo assim, pô, esqueci minha chave do meu carro, devo ter TDAH. Esqueci, eu dei comprei ração de gato para dar pro meu cachorro, é meu TDAH. E não tem nada a ver, né? Vai muito além de você ter um esquecimento ou sintomas humanos, né? Então, os sintomas que as pessoas têm com TDAH são sintomas humanos. Quem já não esqueceu a chave do carro, onde estacionou o carro, vai pro mercado com a lista de compra trocada, compra a parada que comprou. Você vai num dia no mercado, aí você vai no outro dia para comprar o que faltou, aí você leva a lista de ontem e compra 2 vezes o que você comprou. Então, assim, isso aí qualquer um pode passar. Só que qual que é o ponto aqui? O TDAH, você tem alguns sintomas que a gente vai desmiuçar. Eles acontecem de maneira crônica, constante, numa intensidade muito maior. Então, a ponto de você ter uma complicação, você ter um impacto na sua vida mesmo, né? Então, as pessoas fazem essas brincadeirinhas, assim, tudo. Alguns se sentem muito ofendidos, isso é desinformação. De fato, quando você associa comportamentos humanos e triviais a um transtorno, você está querendo... Minimizando, com certeza, né? Mas eu não procuro levar para esse lado, não. Porque eu acho que é interessante, porque sempre que tem um rebuliço como esse, pessoas que têm a seriedade, que falam com seriedade do assunto, aproveitam para dar informação. Acho que a gente combate essas informações equivocadas com informação correta. Por exemplo, o que eu estou falando agora, para quem está assistindo, pode dizer, então quer dizer que esquecer a chave não é TDAH. Não, você tem que ter sintomas. Dificuldade com o controle inibitório, com memória operacional, dificuldade com a persistência em atividades que sejam desinteressantes, de uma forma crônica, contínua e que afeta todas as áreas da sua vida. Então, não é só uma questão da desatenção, tem a questão da impulsividade também, desregulação emocional, afeta também a questão dos relacionamentos, né? A forma como você interage com o mundo também, né? Você às vezes se desliga muito de algumas pessoas e situações. Isso acontece por um fator neuroquímico. Então, muitas pessoas que têm o TDAH, eles costumam ter um traço muito parecido, que é o seguinte, conversar em grupo não rola. Se for de um por um até vai, mas quando você tem 2, 3 pessoas e essas pessoas ficam trocando palavras, você já se perde no diálogo, e aí, às vezes, para ficar mais confortável, a pessoa acaba se isolando, fica aqui no celular, fica zapeando. Então, e aí o que acontece? Quando você vai pro celular, você fica zapeando, você se desconecta do grupo e o grupo esquece que você existe. No próximo churrasco, no próximo rolê, provavelmente não vai te chamar, né? E aí a pessoa se sente... Só fica de canto, esse cara não gosta da gente, esse cara é metido, tipo, né? Então, assim, tem várias consequências que o TDAH traz, primárias e secundárias. Primárias é o quê? A impulsividade. Tem dificuldade de controlar aqui, antes de agir, de falar, ela primeiro fala, depois pensa. Primeiro age, depois pensa. Então, isso também vai causando uma série de prejuízos. Então, o TDAH é um transtorno amplamente estudado. Se não me engano, eu já li isso em mais de um lugar, que é o transtorno da mente mais estudado do mundo, tá? Então, assim, o que não falta são estudos sérios, são centenas e centenas mesmo, talvez até nos milhares de estudos científicos sérios acerca do transtorno. É um transtorno bastante conhecido, mas ele é bastante... É muito regional também, né? Existem países que o TDAH, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é muito mais compreendido, ele é muito mais abraçado até pelo governo dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a coisa está engatinhando ainda, mas aqui ainda tem muita desinformação rolando. Tem muita piadinha e tudo, e isso não é legal. Mas é aquela coisa, não é para você se doer nem nada, eu acho que não é por aí. É aproveitar realmente que está em voga, ou moda mesmo, para quem observa algumas redes sociais, e você aproveitar também para tentar entender melhor. E pegar essas informações de alguém que realmente está... Pessoas, né? Que estão realmente... Que entendam do assunto. Que entendam do assunto, que estejam colocando ali informação com qualidade. Cara, né? Você falou de uma coisa... De todas essas características, né, que você falou, se a pessoa tem uma ou outra isolada, não necessariamente é TDAH. Precisa ter um grupo dessas... não é características, né? Como fala. Traços, né? Desses traços para falar, pô, isso aqui
pode ser ou é um TDAH. Mas uma das que você me falou que é muito marcante, que a gente vivencia isso, eu tenho crianças na família, 2, que essa questão inibitória. Cara, primeiro faz, depois que fez alguma besteira ali, sabe? Quebrou alguma coisa, derrubou, fez alguma coisa, sabia que não ia... Aí você fala assim, por que você fez isso? Aí a criança... Aí ela só pensa depois que a merda aconteceu. E quando ela pensa, eu tenho certeza que ela se arrepende, se desculpa e se envergonha. Ela não é uma criança mal educada e sem vergonha. Sim. Ela não simplesmente, pega isso aqui e quebra. Por que você quebrou? Não fui eu. Mente não é maldade. Assim. Não é maldade. Ele vai pedir desculpa, vai dizer que se atrapalhou. Pode até inventar uma mentirinha do tipo assim, não, eu escorregou da mão e tudo pra tentar amenizar, mas ela não vai se eximir. Porque no fundo ela não queria fazer aquilo. Você percebe, quando você vai conversar, fala, por que você fez isso? Você percebe a vergonha. Não sei o que. Você percebe. Não tem nem o que falar. Só que tem essa questão, não pensou antes, cara. Isso... À medida do tempo, quando a gente começa a desenvolver a área aqui que cuida da inibição, o córtex pré-frontal, isso vai melhorando, vai aliviando esse sintoma ou a pessoa vai ser assim para da vida? Bom, o TDAH ele acompanha você até o resto da vida, tá? Isso é um pouco confuso também, porque existem muitos estudos científicos que mostram em estatísticas desses estudos que existe uma parcela de mais ou menos aproximadamente 4 a 5% de crianças no mundo que tenham TDAH, e aí isso cai para 3,5%, 4,5% para adultos. Então quer dizer que tem menos adultos com TDAH? Quer dizer que 1% deles se curaram? Não é isso. Eu realmente não sei por que esse link tem essa discrepância. Mas o que nós sabemos é um transtorno de origem predominantemente genética, você desenvolve o TDAH, você tem essa carga genética, o seu ambiente vai ajudar com que você tenha sintomas mais severos ou não, mas você carrega aquilo até o final da vida. O que realmente acontece com relação ao TDAH com o passar da idade é que a maturação do seu cérebro, a maturação do cérebro da pessoa com TDAH, ele é um pouco mais atrasado também. Em média, 4 a 5 anos com relação à faixa etária. Então, um garoto de 15 anos tem uma mentalidade de um garoto de 13, às vezes de 12, né? Tem uma pequena diferença. Então é para sempre isso? Não. Lá para os 25, 30 anos isso tende a estabilizar. Então um jovem de 30 anos vai ter, com TDAH, ele teria a maturidade ali de mais ou menos um jovem de 30 também. Só que existe esse atraso na adolescência e na infância, principalmente. Além disso, independente disso, é o seguinte, o córtex pré-frontal ele é a região do cérebro que mais demora a maturar. E ele é o primeiro a se degenerar também. Então, assim, a gente pode perceber que a criança, ela tem atitudes, assim, de fazer sem pensar, adolescente também um pouco inconsequente, tudo tem a ver com a maturação cerebral natural, sem falar de TDAH agora especificamente, mas principalmente a região do córtex pré-frontal. Os idosos é a mesma coisa. Você pode perceber que tem idoso que é desbocado, vai na festa. Teimoso, o Silvio Santos, entendeu? O cara já começa. Não tem filtro nenhum. O cara tá ali no programa dele, entendeu? E olha pra mulherada, não sei o que, tá nem aí. Faz comentário. Você está muito gorda, Você quer fazer uma dieta, tipo assim, né? Veio o gordinho assim, refrigerante. O que é um refrigerante diet? Tipo, tá me chamando de gordo. Então, assim, isso é natural, isso não é uma maldade, né? Enfim, mas o que acontece? Com relação aos sintomas do TDAH, a gente sabe que um dos traços que são comuns em pessoas que têm TDAH é a hiperatividade. Nem toda pessoa que tem hiperatividade tem um TDAH, tá? O TDAH, o traço principal é a desatenção. São questões voltadas com relação à atenção, memória operacional, dificuldade de permanecer focado por longos períodos, tá? A gente já vai dar um exemplo sobre isso. A questão da hiperatividade, ela tende sim a diminuir. Isso aí é estatístico. Então, uma criança que é do tipo combinado, que ela é desatenta, mais hiperativa, dá muito trabalho na infância, adolescência, fica tranquilo aí, porque a partir dos 25 anos, não é 15 não, é 25, demora. Lá para os 25 até os 30, vai dar uma acalmada, uma sossegada. De fato que se você conhece esse jovem de 15 anos que tem hiperatividade, você vê ele com 25, 30, parece outra pessoa. Sim. Agora, a desatenção, dificuldade com a memória operacional, a dificuldade de manter-se engajado em atividades desinteressantes durante longos períodos de tempo, isso aí realmente permanece mesmo. E aí a pessoa vai adotando estratégias, né? Ela vai crescendo, ela vai se conhecendo, aquele que investe em psicoeducação, em autoconhecimento, no tratamento correto, etc., vai seguindo tudo que
as cartilhas dizem para você seguir, ela tem a chance de ter uma vida muito mais tranquila. Mas você nunca vai ver uma pessoa que, tipo assim, caraca, ó, me curei, ó, do TDAH. Isso simplesmente não existe. Legal, tenho 2 perguntas. A primeira, você falou dos tratamentos, você citou alguns, né? O pai e a mãe que tem uma criança diagnosticada com TDAH hoje que vai assistir a gente. Quais são os tratamentos adequados? Eu sei que cada criança tem uma situação, tem essa questão que você acabou de falar da hiperatividade e da falta de atenção junto ou não, mas quais são os tratamentos mais indicados que todo mundo, se não está fazendo, deveria procurar? O tratamento ele é multimodal. Significa que você tem que ter vários tipos de intervenções diferentes para que façam um resultado satisfatório. Tá? Detalhe, nenhum tratamento é igual a outro. Com relação a nenhuma pessoa é igual a outra. Então, você tem um tratamento que, para dar certo para uma pessoa, pode não dar certo para outra. Mesmo que seja o tratamento padrão ouro. O que é o tratamento padrão ouro? A psicoterapia semanal, tá, gente? E 1 hora por semana. Tem muita gente que tá com plano de saúde, que esse plano de saúde são bem vagabundo, né? Os cara 30 minutinhos. 30 minutinhos, pô, feito, o menino nem sentou com 30 minutos, cara. O cara vai lá, pega o dinheiro, não resolve nada pra criança, fora a gasolina que você gasta pra chegar até o consultório. Então, é 1 hora. A criança fica mais confusa às vezes. Não, é 1 hora. E aí, vale a pena. 1 hora, pelo menos, tá? Acompanhamento médico trimestral. No comecinho, vai mais cedo, mas depois, com o avançar do tratamento, você pode ver a cada 6 meses, a cada 4 meses. Quem vai dizer isso aí é o teu médico, tá? Eu mesmo vou a cada 6 meses, 1 ano, com o meu médico, porque já estou bem avançado aí na questão do tratamento. Mas não deixo de ir. Então, além disso, você também tem a intervenção medicamentosa, quando é o caso, né? Alguns autores defendem que a intervenção medicamentosa ela é o tratamento ouro para todos os casos. Um deles é o psiquiatra norte-americano, Dr. Russell Barkley, autor de vários livros aí. Ele defende, sim, a questão do medicamento como um tratamento bastante seguro, e seguro ele é de verdade, mas o que você tem que fazer a priori, né? Só que a gente sabe o quê? Se você olhar na própria bula desses psicoestimulantes, como, por exemplo, a Ritalina, que é o metilfenidato, ali deixa claro que o medicamento ele vai trazer resultados satisfatórios entre 70% a 75% dos casos. É maioria, mas, 25% que não funciona o medicamento é muita gente. 25% é pouco quando não é seu parente, quando não é você. Então, veja bem. Então, você tem ali o tratamento, o medicamento de primeira linha, que são os psicoestimulantes. Não dando certo com eles, aí você vai para de segunda linha, depois terceira linha, enfim, aí o psiquiatra que vai te indicar como é que é a melhor forma de você fazer. Mas o tratamento, então, padrão ouro, tratamento bacana, você tá com acompanhamento com a psicóloga, você tá com acompanhamento médico, mínimo, tá? E você também tá, preferencialmente, fazendo tratamento medicamentoso prescrito pelo seu médico. Não é que você pede isso, o médico que vai ver. Porque tem muita criança, existem níveis também de TDAH. Tem crianças que ele tem o TDAH, tem a indicação, né, para que utilize a medicação, mas o médico ele fala assim, olha, ele não é hiperativo, né, ele é do tipo desatento. As notas dele não estão ruins, né? Tem algumas coisas que não estão boas, está numa escola que não é muito inclusiva, mas já está na virada de ano, vamos mudar para essa escola aqui, que lá são menos alunos, a professora olha de perto e tal. Vamos tentar não precisar da medicação. Essa tentativa é querer afastá-lo de um veneno? Não. É questão de simplificar o tratamento. Agora, existem também os casos contrários, que é quando os médicos querem prescrever uma medicação, a criança precisa, né? E aí os pais não querem. Aí os pais não querem, né? E o que eu acho que é um direito soberano dos pais, tá? Eu não vou ficar aqui criticando também. Agora é aquela coisa. Mas será que eles têm conhecimento o quanto que isso prejudica o filho? Eles sabem quando é que eles têm conhecimento? É quando eles finalmente aceitam, experimentam a medicação com a criança e ele muda completamente. Completamente. Por quê? Eu gosto de dar um exemplo aqui, que é o seguinte. Como é que funciona o cérebro de uma pessoa que tem TDAH? Vamos abstrair aqui. Imagine uma pia de cozinha, uma pia bem limpa, uma cuba assim, de aquelas de metal bem bonita, limpinha. E aí tem aquela torneira assim, né, bem em cima da cuba. Aí imagina que você coloca aqui, vou botar aí. Imagina que vocês colocam aquela esponjinha amarela de pia, com o amarelinho virado para cima, e você abre um pouquinho a torneira. Aí ela vai caindo 1 gota por segundo de água. Naquela esponjinha seca ali, 1 gota por segundo. Aí você sai e fica 1 hora fora, depois você volta para a cozinha depois de 1 hora.
Quando você pega aquela esponja, ela tá o quê? Ela tá molhada. Sim. Porque caiu gotas ali durante uma hora. Se você pega um prato, aquela sujeira de prato de feijão seco, que é uma sujeirinha meio ruim, você pega aquele prato de feijão seco, passa aquela esponja molhada, você consegue limpar o prato. Você vai fazer um certo esforço com aquela esponja molhada, mas você consegue ali, com umas boas passadas, limpar. O que é esse trabalho de limpar um prato de feijão seco com a esponja umedecida? É você fazer uma atividade, um trabalho que não é necessariamente interessante. Você consegue lavar aquele prato. Beleza. Volta a situação de novo, esponjinha ali, aí agora você vai abrir a pia no máximo, a torneira no máximo. Aí vai aquele horror de água. Você volta uma hora depois, a esponja está como? Encharcada. Ainda assim, você vai lá, pega um outro prato igualmente sujo, aí você vai lavar até com mais facilidade. Ó, 2, 3 passadas, já lavou o prato, porque estava encharcada aquela esponja. Esse trabalho de lavar o prato com uma esponja encharcada é você fazer uma atividade que seja prazerosa. E aí, gente, eu esqueci de falar, mas eu tô falando de pessoas neurotípicas, não falei de TDAH ainda, tá? Então entenda, essa água seria o quê? A quantidade, a presença de dopamina, que é um dos neurotransmissores que são afetados pelas pessoas que têm TDAH, dentro da região, de algumas regiões importantes do cérebro, principalmente o córtex pré-frontal. Para simplificar, dopamina no córtex pré-frontal, tá? Porque não é tão simples assim. Entenda que você fazer uma atividade que não seja prazerosa, você consegue fazer. Você esfrega um pouco mais e tal, pô, não tá saindo, mas você consegue. Uma atividade prazerosa, você faz super as costas, passa 2 vezes, limpou. Como é que funciona com a pessoa que tem TDAH? Volta à situação inicial. Você abre um pouquinho a torneira, mas agora, em vez de cair uma gota por segundo, vai cair uma gota por minuto. Aí você sai, quando você volta na cozinha de novo, essa esponja está seca. Porque deu tempo de evaporar. Caiu uma gotinha por minuto, 60 gotas em 1 hora. Você vai tentar esfregar aquilo ali, cara. Você vai até arranhar ali o prato e tal. Você não vai conseguir limpar aquele prato direito. Fazer aquela atividade que não é prazerosa, é difícil você limpar aquele prato. Outra situação, outra pessoa com TDAH. Agora você coloca a esponja, liga no máximo. E aí você encharca aquela esponja e você consegue fazer com tranquilidade o trabalho fácil, né? O trabalho que você gosta. O que eu estou querendo exemplificar aqui? Existem 2 tipos de liberação de dopamina no nosso cérebro. A liberação tônica, gota a gota, e a liberação fásica, que o nosso cérebro ele é plenamente estimulado por uma coisa, por uma novidade, por uma situação inusitada, por um perigo também, deadline. Cara, tu tem que fazer teu TCC hoje, porque você tem que entregar amanhã de manhã. Tu vira à noite, mas faz. Então, tem várias situações que você consegue ter uma liberação emergencial fásica. No gráfico, tônica, bem pequenininho, próximo do zero, fásica, você tem um pico, né? Que é a torneira aberta no máximo. A liberação tônica nas pessoas que têm TDAH é uma gotica de nada, é muito mínimo. Faz o quê? Que seja muito difícil você conseguir se engajar e permanecer numa atividade que não seja necessariamente interessante. Como funciona isso? A criança vai para a escola, 7, 8 anos de idade. Todas as crianças sentam na carteira. A professora fala, turma, abre na página 10 de matemática. Todas abrem na página 10 de matemática. Com 3 minutos, o Joãozinho, que tem TDAH, ele é o primeiro a dispersar. Ele começa a fazer atividade, as outras vão fazendo também. Com 3 minutos, aquela atividade, ele já botou assim, o número 9... Aí o número 9, ele já colocou umas bolinhas assim, um sorriso, já virou uma cabecinha de um boneco. Aí ele começa a desenhar. Quando viu, ele já se perdeu da turma. Aí ele volta. Ele falou, não, peraí. Apaga, volta para a professora e tenta acompanhar. Mas aí a professora já está uns 5 minutos à frente na aula. Ele já vai ter que ter uma dificuldade. Então o que acontece? O seu cérebro, ele desgarra daquilo que é desinteressante com muita facilidade. E você não percebe. Você percebe sempre depois que você já desgarrou. Toda criança passa por isso em algum momento. Qualquer criança dispersa. Criança é criança, prefere brincar. Agora, o Joãozinho que tem TDAH, ele vai dispersar muito mais, vai ter muito mais dificuldade de retornar à atividade e esse pandemônio vai se repetir dia após dia. Só mais uma coisa aqui. Com relação ao... Fugiu. Esqueci o que eu ia falar. Mas tudo bem. Não, temos a prova prática do TDAH. Mas é o seguinte... Ficou muito claro, foi bem didático. Essa questão das gotas, né? Agora,
Quando a criança tem algo que de fato estimula muito ela, tem TDAH e ela, eu tô fazendo algo que me estimula pra caramba. Aí ela consegue manter o foco. Ela vai conseguir até manter demais, o foco. a ponto dela não conseguir sair. Aí vai ser ao contrário, é o contrário a questão, é o hiperfoco. Dizem hiperfoco, né? Esse nome ele é um pouco equivocado. O nome hiperfoco propriamente dito, ele é mais voltado para as crianças que têm o autismo. Certo. Que é, tipo assim, ele é hiperfocado em dinossauros. Geralmente, autistas gostam muito de dinossauro, né? Porque é diferente, uns negócios assim, eles conhecem o nome de todos os dinossauros e tudo. Isso, assim, ele pega um assunto, um tema e mergulha naquele tema e conhece tudo e com muita profundidade. A questão desse tal do hiperfoco que a gente fala comumente no TDAH, podem dar esse nome também, mas ele vem mais com uma questão chamada perseverança. E funciona assim, eu vou tentar lembrar, eu ia falar uma coisa muito... uma hora vai aparecer, eu vou falar. O que eu ia falar agora há pouco. O que acontece? Na hora que você entra numa atividade que ela é prazerosa... a dopamina, por exemplo. A dopamina, ela é um neurotransmissor responsável pelo seu engajamento, por você entrar em ação. Você pode ter sede. Agora, para você levantar da sua cama, que você estava vendo TV, e até a cozinha encher o copo e colocar, tem que ter uma dose mínima de dopamina para que você consiga entrar em ação e tirar as coisas do campo das ideias para você executar, propriamente dito. E isso é para tudo, tá? Por que o TDAH é um procrastinador crônico? Porque a falta de dopamina faz com que os mínimos estímulos que você tenha sejam suficientes para saciar aquela sede. Como assim? Uma pessoa com TDAH, ela fala assim, cara... Ela vira pro amigo e fala assim, cara, eu tive uma ideia sensacional. Pô, cara, eu vou montar um podcast... E aí eu vou trazer uma galera de não sei da onde, vou falar com um cientista de não sei o quê, a decoração vai ser assim, a moldura vai ser assado e a TV vai ser assim. Só que o cara não executa nada. Porque o fato dele ter imaginado estar no cenário do podcast imaginário dele é o suficiente. Não gera uma descarga necessária de neurotransmissores e tudo mais para ir além disso. E não vai. Então é uma pessoa que é procrastinadora crônica por vários motivos. Primeiro por a dificuldade de você sair do campo das ideias e entrar em ação. E segundo, que para você fazer uma atividade que seja mentalmente desgastante, por exemplo, fazer uma prova, fazer um TCC, fazer um dever de casa, meu amigo, cara, você até abre aquele negócio, mas na hora que você lê o primeiro item, você abre a primeira questão do dever de casa, a criança ali de 10 anos. Ela já não entendeu o item 1, você acha que ela vai voltar para ler 5 páginas da teoria para depois... Porque geralmente os exercícios vêm no final, né? Você tá um livro ali, tem uma teoria e tem exercícios no final, que geralmente é o dever de casa. Ele não vai voltar aquilo ali, cara. Ele não vai voltar aquilo ali. Ele vai rabiscar, ele vai ver Netflix, ele vai... Não, depois eu faço. Aí dá 15 horas, 18 horas, ele não fez. Chegou o pai, vai brigar, vai dar chinelada. E no dia seguinte ele vai fazer de novo. Mesmo que tenha chinelada de novo. Porque falta esse engajamento para que você faça uma atividade que seja não apenas entediante, mas que seja mentalmente desgastante, que é fazer um dever de casa, que é muito pior do que jogar videogame, por exemplo. E aí você ainda tem que pensar, raciocinar, puxar informação. Não tem você tem substância. Que ir atrás de informação. Atrás de informação não tem, cara. Mas isso não tem nada a ver com inteligência ou com preguiça propriamente dita. Embora todo TDAH também tenha preguiça, porque é um sentimento humano. É um comportamento humano, né? Um resultado humano, né? Da biologia cerebral, né? Provavelmente já deve ter mudado de assunto. Como o cara que tá cheio de dopamina no cérebro, ele também tem um momento de preguiça dele. Isso é normal. Natural. Só que com a pessoa com TDAH isso é muito mais profundo. Pra quem enxerga, é muito... E é ignorante no assunto, é muito fácil dizer, puta, o cara é preguiçoso, não sai daquele lugar, não faz um negócio diferente. E a criança desatenta também. E a criança desatenta. Cara, acho que assim, acho que um grande potencializador de uma piora clínica, pode falar que é clínica? Pode, clínica. Uma piora clínica, né? Um quadro clínico piorar de uma criança são os próprios pais, cara. Ah, com certeza. Porque imagina uma criança extremamente desatenta numa família que nem olha pra criança, praticamente. E desatento não é abobado, tá? É como se fosse um 880. Ele é desatento para algumas coisas e extremamente atento e ligeiro para outras coisas. A torneira aberta. As situações que conseguem dar esse disparo dopaminérgico na cabeça da pessoa. Aí o que o pai e a mãe falam? O pai e a mãe falam o seguinte, só faz de bom o que você quer só.
Você é sem vergonha, porque tal coisa... Pra jogar videogame é bom. E aí você tem que estudar, fazer 3 atividades, você não é bom. Olha o quanto isso complica na cabeça de uma criança. Sabe uma coisa que é um sofrimento, tanto de criança, adolescente, quanto adulto aí que tem TDAH e tá me ouvindo? O adulto é o seguinte, o cara tem que fazer um relatório. São 9 da manhã, ele tem que fazer um relatório que, na moral, meia horinha de bunda na cadeira ele faz. Aí ele tem que entregar quando isso? No mesmo dia, 18 horas. Ele vai sofrer até as 17h30. Vai sofrer mesmo. E aí, da 16h30, ele já tá pensando na desculpa que ele vai dar se ele não conseguir fazer. Ele vai abrir o Word, ele vai digitar um parágrafo, ele vai pesquisar um pouco no Google, vai abrir os VADMECUM, sei lá, tô falando de um relatório do pessoal do direito, sei lá, que é muita escrita e leitura. E aí o cara vai sofrer o dia inteiro para entregar esse negócio. Talvez entregue, mas na hora que vem aquele negócio, não, cara, pelo amor de Deus, vambora, senta, faz, o cara grita com ele mesmo. Na hora que ele faz, ele vê que em meia hora ele faz. Por que ele não fez de 9 às 9h30, depois ficava livre, entregava, então revisava? Tinha muito tempo, não, deixa pra depois. Exato, esse negócio é uma espécie de, como fala o Barclay também, uma miopia temporal. Você não vê o trem se aproximando no trilho até que ele esteja no seu nariz. É muito confuso isso, porque a dimensão do tempo é como se o tempo esticasse. Sabe aquela cola tenaz? Que você espera secar, você puxa, ela parece um chiclete. É isso, o tempo ele se estica para a pessoa que tem TDAH. Era para ser só desse tamanho, mas ele vai esticando, quando você viu, você atrasou. Aí você leva a bronca do chefe, o chefe falou assim, amanhã se você chegar atrasado, você tá na rua. Meu amigo, isso não importa, porque amanhã vai ser outro dia, ele vai sofrer novamente, vai se atrasar novamente. Mas assim, ele já vai pro trabalho chorando, porque ele vai chegar atrasado, sabe que vai ser demitido, mas aí qualquer pessoa fala assim, mas por que você não se adiantou? Não sei. Não, cara, e isso vai só piorando, porque se ele começa a ter, que nem esse acompanhamento do chefe, sei lá, que não entende, ou da família, não sei o quê, ele vai ficando cada vez mais chato fazer aquilo. E se é chato, não tem dopamina. Se não tem dopamina, não faz direito. É mais difícil ainda, exatamente. E aí, vamos lá. Como é que a gente resolve isso, assim, na marra? Qual é a mágica nisso daí? Primeira coisa, um ponto que eu já falei em alguns vídeos meus, que é o fato de você tentar gamificar um pouco a sua vida. Então, por exemplo, cara, eu tô afim de comer, sei lá, velho, um sonho de valsa hoje. Faz muito tempo, muitos meses, deu vontade. Puta, aí eu vou levantar, vou lá na padaria, que é aqui perto do prédio. Não, peraí. Faz o seguinte, termina isso aqui e depois você vai lá. Pô, eu queria pedir um japa hoje, velho. Um sushizão e tal, não sei o quê. Termina isso aqui, conclui essa tarefa, ou pelo menos metade dela. Amanhã você faz a outra metade, se não for um deadline. Depois você faz. Juntar atividades também que você está fazendo. Somar atividades. Por exemplo, eu tenho responder às redes sociais, por exemplo, é uma das atividades que eu faço. Eu faço caminhada também, eu faço bicicleta também. O que eu faço? Eu junto. O pessoal acha engraçado, manda até mensagem para mim assim, pô, Yuri, você tá sempre caminhando? Não, porque geralmente eu respondo o pessoal da caixinha quando eu tô fazendo minha atividade. Porque eu aproveito e falo assim, cara, eu tenho que fazer 2 coisas. Enquanto eu faço uma, eu vou fazendo a outra. Sim. Outra coisa. Aí você junta algo prazeroso com algo que talvez não seja. Facilita, aí, mas isso. Você fala, pô, o prazeroso caminhar pra mim gera dopamina e eu já, de lambuja, trago outra coisa que não é tão prazerosa. E mesmo assim você tem dificuldade de iniciar. Mas eu tava mudando de assunto, agora eu vou voltar pro assunto. Qual que é a mágica aqui? Como é que você faz para melhorar isso? Um dos truques é esse. Você tentar gamificar a sua vida, você tentar dar sentido pro que você tá fazendo e você tem que relembrar esse sentido. Cara, você tá estudando por isso aqui, um concurseiro. Porque daqui 2 meses vai ser a prova, meu irmão, você vai ganhar 15 pau por mês, velho. Você vai largar esse emprego que você ganha 1.500 aí, que pega um ônibus lotado, você vai ganhar 15 pau. Brasília tem muito concurso, né? Tinha, mas ainda é forte lá. Pô, cara, estuda, velho. Vale a pena varar à noite, vale a pena vai pra biblioteca, não sei o quê. Você tem que relembrar isso o tempo inteiro para tentar dar aquele último gás. E o último gás, eu tô falando assim, um estudante de concurso que tem TDAH, o cara estuda 3, 4 horas por dia, para ele já é uma grande vitória. Diferente de algumas pessoas que ficam 8 horas na biblioteca, com o pé nas costas, entendeu? Bom, não é pé nas costas, é difícil, mas consegue ficar com mais facilidade. Esse é um dos pontos que podem melhorar. Outra questão também é a questão de você iniciar um tratamento medicamentoso. Como que atua em média os psicoestimulantes? Nós temos 2 químicos aqui no Brasil. 2 químicas
amplamente conhecidas e vendidas, que é o cloridrato de metilfenidato e o de mesilato de lisdexanfetamina. O metilfenidato é conhecido como a Ritalina e o Concerta. A lisdexanfetamina é o Venvance. Então, são medicamentos que eles têm o mesmo objetivo, mas têm funcionamentos diferentes. Mas, de modo geral, eles atuam em duas frentes, ajudando as células dos cerebrais dopaminérgicas a liberarem mais, e uma outra frente também é fazendo com que as sinapses neurais, que são as comunicações químicas dos neurônios, o neurônio, você sabe que tem um rabichinho no final. Os neurônios, eles não chegam a se encostar, não é um ligado no outro como um fio. Eles, bem próximo, eles têm as suas sinapses, são suas comunicações químicas. Ali está rolando dopamina o tempo inteiro. Só que o que acontece? Ela vai, faz uma comunicação, volta. Faz uma comunicação, volta. Alguns desses medicamentos seguram a dopamina ali por mais tempo. Ela dura mais tempo ali comunicando. Além de produzir mais, ela fica mais tempo ali ajudando nessa comunicação. Então, um resultado disso é um cérebro que fica um pouco mais abastecido. Você abre um pouquinho mais a torneira. Um pouquinho. Não é que você deixa de pingar uma vez por minuto para pingar uma vez por segundo. Você pinga a cada 30 segundos. Mas uma esponja aqui de 30 segundos já vai ter mais água do que... mas você já melhorou bastante. Já melhorou um pouquinho. Então, assim, não existe isso. Então, tem muita professora que... desculpa, gente. Eu odeio generalizar. Acabei falando sem querer. Eu já ouvi casos de mães que falam assim, que foram na escola e tal, e a professora indagou a mãe. Falou assim, não, mas... Porque assim, além do medicamento, o filho que tem TDAH, ele tinha que sentar na frente, tinha que fazer prova com adaptação e tal, ordem do médico, tá? E aí a professora questionou. Não, mas ele já não tá medicado? Tipo assim, ele já não curou, ele já não tomou essa aspirina, já não curou sua dor de cabeça. Não precisa mais. Não precisa mais, ele tá curado, tá ligado? Não, gente, não é isso. Você tem uma amenização dos sintomas temporária. Amanhã um cara tem TDAH de novo, do mesmo jeito. É como se o cara que toma insulina falasse, agora eu posso comer todo o doce do mundo. Do mundo, né? Curou, tomou uma injeçãozinha. Uma vez, tá tudo certo. Você tá controlando, E veja como é tão difícil de entender. Você fala da insulina, todo mundo sabe que a pessoa o diabético tem que tomar todo dia. Hoje ele tomou hoje, amanhã ele tem que tomar de novo. Entendeu? E as pessoas não têm esse entendimento. E isso vem um pouco do preconceito com relação ao TDAH. Que é uma questão que falam das doenças invisíveis, né? Embora não seja doença, é um transtorno. Só explicando. Mas a questão, assim, patologias invisíveis, né? O que você não enxerga, por exemplo, às vezes você se padece por uma pessoa que está com uma dificuldade de mobilidade, está numa cadeira de rodas, todo mundo... Não, deixa ele passar e tal. Aparente, é mais aparente, né? Gera uma empatia. O TDAH não gera empatia, é só vagabundagem. O TDAH muitas vezes gera... Você fica não você, falando você assim, tipo... Mas você fica com raiva, porque fala, caramba, eu peço pra fazer uma tarefa e não faz. Então, pensando num ambiente de trabalho, o chefe vai ficar sempre puto com a outra pessoa. Um pai com os filhos vai ficar sempre puto com o filho. Então é muito mais fácil. São preteridos na própria família. Então você já fica com raiva. Então a pessoa acha que é frescura, acha que não, você tá desatento. É complexo isso aí. Cara, mas isso vem até histórico da sociedade, porque o TDAH ser amplamente discutido hoje em dia. Cara, eu vejo de pouco tempo pra cá. Quanto tempo que se discute TDAH? Aqui no Brasil. Eu acho que já a discussão mesmo aberta do jeito que tá é com as redes sociais ultimamente, né? É falado muito pouquinho. Por exemplo, quando na minha alfabetização, foi lá entre 90 e 91. Então, isso era um outro tempo. Tinha na internet. Tinha internet rudimentar ali. Não tinha nada do que tem hoje. TDAH era um assunto do meio acadêmico de psicólogos. Então, tá vendo como é recente o negócio? Então, nem professor sabia o que é. Hoje os professores já têm conhecimento, os pais já estão entendendo mais também. Aí tem agora essa explosão do tema TDAH, né, da hashtag TDAH, mas de certa forma isso tem ajudado a disseminar também algum tipo de informação, nem sempre de qualidade. Mas eu duvido que escola pública trata da forma correta, eu duvido que muita gente muito do que as pessoas sabem não foi só através, não digo só, mas quando vem uma pessoa séria, quem falar sério do negócio, mas através de um podcast, né? Porque a gente tem a Nathalie Godoy que veio aqui, falou também, ele está falando agora, o Yuri. Uhum. Então, pessoas sérias estão falando de maneira séria do assunto. Mas há 10, 15 anos atrás, cara... Não, essas não crianças assim. Todas eram rotuladas... Como encapetada, ou era desatenta, ou era burro, ou era isso. E é o pior, elas crescem com essa certeza.
Porque eu cresci com essa certeza. Eu tive problemas sérios com relação a isso. Fala um pouco do... Como que você se descobriu assim? Como foi o processo? Cara, o TDAH, eu tive o laudo do TDAH acho que começou aos 7 e saiu o laudo aos 8. Foi um processo, tá? Lá em Brasília, a minha primeira neuropsicóloga foi a doutora Sônia Webb. Acredito que ela até seja viva hoje, não sei. E eu fiz uma bagatela de testes na época, até que saiu o laudo de TDAH. Eu tive TDAH e disgrafia. Só que o que acontece? Em 1990, 91, sei lá. O laudo saiu, eu tenho esse laudo até hoje, feito em máquina de escrever elétrica, né? Tem esse laudo até hoje, lá, amarelinho, papel. E minha mãe pegou aquele laudo, ela fez o quê? Colocou na pasta e engavetou. Não tinha o que fazer. Não tinha assim, caraca, eu recebi um laudo, vou no YouTube, vou no Google. Não tinha tanta informação. Não tinha informação, não tinha nem onde buscar. Então, eu acredito também que a doutora Sônia, embora eu lembre muito dela, tem um carinho pelo que ela fez. Talvez ela não tivesse tanto conhecimento assim, como as pessoas têm hoje, né? Hoje tem um conhecimento mais difundido. Ela ajudou bastante, como deu, mas, por exemplo, uma coisa interessante que ela fez foi ela exigir que minha mãe me tirasse do colégio que eu estava. Eu estava no colégio grande, que era 35 alunos, era um colégio grande mesmo, turma H, F, assim, muitas turmas. E aí eu fui para um colégio menorzinho, que era só 2 turmas, era 16, 20 alunos por turma. E aí as coisas melhoraram bastante para mim. Então, isso já foi uma orientação da psicóloga, né? E aí eu fiz o acompanhamento semanal com ela durante uns 2, 3 anos. Mas como é que foi isso? Mesmo assim, indo para outra escola, eu não tive uma adaptação que tem hoje. Hoje o que acontece? A criança ela é orientada a sentar na frente, ela tem que fazer prova com adaptações. Quem define essas adaptações é a equipe interdisciplinar. Eu falei o tratamento mínimo, tá? Ouro, que é o medicamento, a psicoeducação, né? As pessoas envolvidas ali têm que saber lidar, o médico, o psicólogo ou neuropsicólogo. Mas também tem, principalmente na infância, o psicopedagogo. Qual a importância do psicopedagogo, tá? E eu sei que vocês reclamam muito disso, mas vocês são muito importantes, que as pessoas não costumam citar o psicopedagogo. O psicopedagogo ele é um profissional que ele vai identificar as vulnerabilidades de aprendizagem dessa criança. Vai ver as dificuldades de aprendizagem, vai conduzir, vai orientar aquela criança ou os pais, os envolvidos, os professores, a como fazer com que aquela criança consiga superar suas dificuldades naturais. Então, o pedagogo ele vem no sentido de perceber essas dificuldades e dar orientações específicas. Também pode estar envolvido o terapeuta ocupacional, que é a pessoa que pode identificar possíveis questões e transtornos sensoriais. Fonoaudiólogo também, que pode identificar, dentre muitas coisas, transtornos de aprendizagem, como, por exemplo, a dislexia, a disgrafia, a descalculia, que são tipos de dislexia. A disgrafia é o que eu tenho. Que você falou que você tem. Eu tenho. A minha disgrafia, ela é estrutural. Estrutural é o seguinte, o formato do meu braço, ele não é perfeitamente anatômico para a escrita. Eu tenho esse osso aqui de trás, que é patela que se chama, tem um negócio aqui, essa asa aqui, ela é mais estreita do que deveria ser. Ah, mas isso é normal, de boa. Não é de boa. Por exemplo, eu nunca consegui fazer uma flexão. Agora tudo bem, agora eu estou acima do peso, mas mesmo magrinho, meu amigo fazia 2 e já me arrebentava. Por quê? Porque falta estrutura no meu braço tórax, esse conjunto todo. E aí o que acontece? Na hora que você vai escrever, eu tenho que ter um equilíbrio no meu lápis, que ele vem tudo caminhando esse traço aqui até a estrutura do ombro. E lá atrás também. Então, se você tem uma estrutura que já está com problema, isso vai refletir lá na ponta dos seus dedos, na sua escrita. Então, a minha disgrafia ela é estrutural. Agora, tem muita criança que tem disgrafia, com TDAH ou não, e que não é devidamente diagnosticado. Porque, por exemplo, eu sei que eu tive disgrafia, mas ficou por isso. Eu deveria ter feito o quê? Um tratamento com o terapeuta ocupacional. Embora, em 1991, não tinha nem essa especialidade, eu acho. Mas se é uma questão física, sei lá, de repente... Exercícios específicos para criança. Tem como você estruturar isso e melhorar. Porque, por exemplo, o que eu fiz para curar a minha disgrafia, minha letra feia? Caligrafia. Cara, não tem... Olha, o capeta fez a caligrafia. Ele trouxe aqui, ele criou a caligrafia e trouxe para o mundo. Eu tenho certeza, na mão do professor, do que quer que seja, do profissional, sacou? Porque, cara, eu sofria, cara, eu chorava para fazer aquilo, porque aquilo é chato demais. E pergunta se melhorou. Minha letra é tão
tão pior quanto era, né? Eu acho que eu fiquei com tanta raiva que minha letra ela é feia hoje de propósito, tá ligado? Só de raiva de fazer aquela letra letra tá ruim, mas ele consegue fazer flexão agora. Também não. Mas enfim, esses são os pontos. Eu lembro mais que vocês me perguntaram, eu tô tentando lembrar aqui para puxar o assunto, que eu sei que eu desviei do assunto. Bom, mas... sim, da minha história. Então, eu fui para essa escola que foi muito melhor. E isso vem muito de uma questão egóica dos pais também, tá? Muitas vezes do verbo todas as vezes, quando a criança nasce, os pais sempre fazem uma expectativa, né? Pô, vai ser médico, pô, vai ser empresário, pô, vai ser, sei lá... o cara, enfim, vai ser o novo Einstein. A expectativa de salvar a família. Vai nos tirar desse... Somos pobres, fudidos, meu filho que vai salvar. Futuro Bill Gates aqui nascendo, tá ligado? Cara, e aí você joga toneladas de expectativa numa criança que já nos primeiros anos já começa a capengar na escola. E aí você começa a ter dificuldade e tal. E aí você faz o quê? Não, mas a escola que é ruim, vou botar nessa escola aqui que ela é campeã em aprovação na USP, entendeu? Aí, moleque, você tá louco, piora, né? Você vai matar o menino, entendeu? Porque vai botar uma escola conteudista para uma criança que não dá certo com isso. Então, isso é uma falha muito comum nos pais. Cara, o que acontece? Aí vai lá na psicóloga e tal, fala assim, pai, tira dessa escola aqui, tira da escola, pô, sei lá, Sigma, qualquer coisa assim. Mackenzie tem aqui, escola em São Paulo. Essas escolas mais fortes, assim, pô, e nessa escola Parquinho Encantado aqui, ó. Entendeu? Chapeuzinho Vermelho, que é a escola de bairro. Pô, eu não vou fazer isso. Né? Eu não vou reduzir o nível de não sei... O pai tem todos esses pensamentos. Só que, cara, foi justamente isso que eu fiz. A minha mãe tirou de uma escola forte lá de Brasília tradicional e me colocou numa escola pequena, que também era boa, era perto do trabalho dela. E aí eu digo seguramente, eu fiquei lá 3 anos. Foram os 3 melhores anos da minha infância ali. Lembro dos amigos que eu tenho até hoje, tá no Facebook. Alguns não falam mais, porque depois tem quase 30 anos. Mas eu lembro com todos com muito carinho, lembro das professoras, eu lembro... Lá tinha escola... Porra, eu saí de uma escola que era chata pra caramba, que todo dia brigavam comigo, eu nem lembro dos meninos que estudavam lá comigo. E fui pra uma escola que tinha... artes, música, horta, aqueles negócios de... A gente semeava ali a cenoura e depois de 30 dias ela colhia a cenoura e comia ali no almoço, tá ligado? Fazia umas paradas assim. Então era super legal. Era arte, música, informática também, que hoje em dia é trivial, mas naquela época era difícil ter. Mas a gente tinha uns micro lá com a tela verde e preta, mas a gente brincava uns joguinhos, fazia umas atividades, era bem legal. Então veja bem, cara, era delicioso estar naquela escola, cara. E eu vinha do ambiente dopaminérgico, velho. E aí, o que acontece? Yuri, mas beleza, você estava numa escola mais fraco, vírgula. Porque foi lá naquela escola, na 3ª série, estudando estudos sociais, que eu lembro eu lembro da pecuária, da agricultura, por que no sul você tem mais esse gado, por que cana-de-açúcar no Nordeste, por que não sei o quê. Eu lembro disso tudo, da minha 3ª, 4ª série. Agora, se eu tivesse numa escola forte, que poderia ter ensinado isso também, obviamente, no currículo, não lembrava, ia estar de castigo, de alguma... Tipo assim, é melhor o menino ter um rendimento de 60% numa escola um pouco mais fraca do que 10% numa escola forte. Então, os pais têm que pensar nisso. Os seus filhos vão aprender quando ele estiver numa escola que realmente seja inclusiva e que ele se sinta feliz. A criança aprende quando está feliz. É isso que é o diferencial, entendeu? E foi isso que aconteceu comigo. Mas, enfim, continuei passando por questões de dificuldades e eventuais sofrimentos. Depois, infelizmente, eu tive que sair daquela escola porque minha mãe se mudou para um bairro bem mais distante, a gente teve que ir para outro bairro. E aí não deu certo. Fui para uma escola que não era boa, depois fui para uma escola maior também, que eu continuei capengando ali. Mas com muita luta, uma coisa que me ajudou muito também foi o seguinte: aulas particulares. Eu fiz aulas particulares todos os anos da minha vida até terminar o colégio. E digo seguramente que se eu não tivesse feito aulas particulares, eu teria sucumbido às estatísticas do TDAH. A gente fala sobre isso daqui a pouco, mas existem estatísticas do TDAH da infância, adolescência e a fase adulta. Só para vocês terem uma ideia, a repetência para quem tem TDAH é 3 vezes maior em crianças com TDAH do que crianças que não têm TDAH. 3 vezes maior é um número extremamente absurdo, tá? 3 vezes não é 30%, é 300%. É extremamente absurdo. Evasão escolar, 4 vezes maior. Nossa, é você abandonar a escola. Agora, minha mãe, classe média bancária, e aí eu falo mesmo,
às vezes, para pagar esses negócios, tratamento, aula particular, que é caro para burro, né? Às vezes a gente ficava, na época, cortava a linha telefônica por um tempo. Ficava, tipo assim, tinha que escolher a conta que ia pagar. Mas eu não ficava sem minha aula particular, entendeu? Mas a gente ficava ali um mês sem telefone, até cair um dinheiro ali e poder, entendeu? Então foi com sacrifício. Agora, imagina alguém que seja, sei lá, cara, 10%, 20% a menos de renda familiar. Você já sucumbe. Não tem onde cortar. Não tem onde cortar, velho. Então, o que ele vai fazer? Você vai repetir. Cara, você vai cair nas estatísticas. O professor particular é extremamente necessário, porque se tem falta de foco, se uma criança vai ali normal, tá aprendendo 60%, 70%, você sem o estudo ideal, você vai perder menos, 50%, 40%, menos do que... Sim. Cara, precisa ter essa compensação da aula particular, né? Precisa ter reforço mesmo, esse reforço. Sim, com certeza. Não, o reforço escolar, ele vem muito mais o seguinte. Isso também é motivo de vergonha para alguns pais. Do tipo assim, pô, mas o filho do meu vizinho, o cara estuda sozinho. Não precisa nem... Faz o dever de casa sozinho. Por que o meu não faz? Entendeu? Esse negócio de ficar comparando é uma coisa bem idiota também. Infelizmente, meu pai fez isso bastante. Mas, enfim... Era uma outra época. Tanto é que meu pai... Pra você ter uma ideia, como é que... Eu perdoo meu pai tranquilamente. Mas só pra vocês terem uma ideia. Eu abri o canal TDAH Descomplicado em 2015. Em 2016, ele ficou sabendo... Eu abri assim, despretensiosamente, ele ficou sabendo por outra pessoa. Que eu não moro com meu pai, né? Sou pais separados, né? Porque em 2000 eu já morava sozinho. Aí, o meu pai ficou sabendo por outra pessoa que eu tinha um canal no YouTube. Aí ele perguntou pra mim e tal, não sei o quê. Eu falei, pai, eu tenho um canal sobre TDAH e tudo. Aí meu pai perguntou, o que é TDAH? 2016. Tá ligado? Tipo, entendi, pai, tudo bem. Depois eu te explico. É tipo com pai padrão, né? O que é isso? Todo pai é louco. Mas o que acontece? A aula particular, ela é importante. Não é porque o seu filho é burro e precisa de 2 professores para ensinar. Não, é porque o professor da sala de aula... Ele abre na página 10, só que ele despeça, ele desenha, ele não produz. Então, a informação que chega para o professor, que tem que falar, não é uma aula particular, é uma aula para 10, 15 alunos, para 30 alunos. Cara, entra no vídeo e sai no outro. O professor não pode ficar dando aula só para um menino, ele tem que dar aula para mais 29, sacou? Então, não funciona muito a aula tradicional para pessoa que tem TDAH. Essa é a real. Porque a aula mesmo para essa criança que tem TDAH é depois, no contraturno com o professor particular. E é a diferença... Uma criança que tem TDAH e que não faz aula particular, tira 3, 4 na prova. 3, 4... O pai brigou, não sei o quê, tirou videogame. Mês que vem, 3, 4 na prova. Aí faz aula particular, uma semana de aula particular, o menino tira 8, 9, 10. Não é burro. Ele só precisou de alguém que puxasse a rédea do cavalo. Puxasse a atenção selvagem da criança, equilibrasse. Próximo item. Não, quero ir no banheiro. Não, vamos fazer esse aqui, depois você vai no banheiro. Depois você levanta, depois você bebe água. Porque o menino quer... Falta de dopamina. Ele quer levantar por uma questão do tipo assim, meu Deus, eu não aguento mais fazer isso aqui. Eu quero fugir disso. É a procrastinação crônica. Só que na hora que ele já está fazendo, ele não tem como procrastinar. Exceto se ele abandonar a atividade. Que é aquele que levanta toda hora. Sim, que aí o professor particular está ali para não deixar isso ele está para isso, para ele não acontecer. Então, para não deixar isso acontecer, o professor ele está ali para equilibrar o aprendizado da criança. Não é para dizer assim, olha, seu Zé burrinho, aprenda aqui, por favor, vou enfiar isso aqui na sua cabeça, esse conhecimento na sua cabeça. Não, cara. Ele tá lá para manter a ordem nos estudos, para fazer com que em 2 horas de estudo, que geralmente 2 horas é legal de aula particular, o menino tenha um desempenho escolar. Ele com nivela é o menino, no dia seguinte ele vai tirar nota boa, eu garanto. O trabalho é nivelar, não é... Exato. Cara, mas... Então, cara, isso é essencial para crianças que têm TDAH. Nunca tinha pensado nisso. Mas assim, realidade do Brasil. Quantas pessoas... É muito difícil, cara. O pai e a mãe, às vezes eles não olham nem o caderno do filho. Então. Você acha que ele vai ter esse nível de atenção de precisa de uma aula particular? Eu faço mentoria para pais que têm TDAH também. Os pais podem ter TDAH, mas pais de crianças com TDAH também. Eles sempre falam assim, mas Yuri, na vida adulta, ele não vai ter isso. Ele tem que ter autonomia. E eu falo assim, eu concordo. Ele tem que ter autonomia. Mas ele não tem.
Não, mas isso dá para aprender. Não, ele não vai aprender. Olha só. O seu filho não tem autonomia. Eu não tô xingando ele de burro, não tô xingando de idiota, não tô fazendo nada. Eu tô falando uma verdade. Ele não tem autonomia. Ah, mas meu Deus do céu, e agora? E quando eu morrer? Os pais pensam nisso. E quando eu me for, o que vai ser do meu filho? Minha mãe não cuida mais de mim. Eu já moro sozinho, sou casado, tenho minha vida, minha autonomia, tenho uma empresa, faço minhas coisas. Seu filho vai chegar lá também. Mas não é agora. Agora ele precisa de ajuda. Eu ganhei minha autonomia... para não precisar lá na frente. Exato. Eu ganhei minha autonomia na fase adulta. O seu filho vai ter também, mas agora com 8, 9, 10, 11 anos, ele precisa que você olhe o dever de casa dele todos os dias. Ele precisa que você fique no pé dele, de alguma forma. Você pode estimular isso e gamificar também. Isso eu falo até nas minhas aulas lá do programa Meu TDAH. Você pode combinar do tipo assim, tô te incomodando, né? Tô aqui colhendo teus deveres de casa e tudo, você tá se queixando disso. Vamos fazer o seguinte. Amanhã eu não vou olhar com você, mas você vai levar até o meu quarto. Você fala pro seu filho, você vai até o meu quarto para levar, me mostrar o dever de casa que você fez. Eu vou soltar um pouquinho para ver como é que vai ser. Ou seja, você vai ter que provar para mim que você tá conseguindo... Um desafio. Um desafio. E aí eu vou falar para vocês. Ele vai fazer isso sim, por 2 dias. No 3º dia, ele já vai... Por quê? O desafio traz a novidade. A novidade é psicoestimulante. A novidade abre a torneira. Mas depois que deixa de ser novidade, ela fecha lentamente. É por isso que as estratégias que você adota com seu filho, elas funcionam lindamente por 1 semana. Na 2ª semana ele chuta para longe. E vai ser assim, ó, para sempre. Até a fase adulta. Eu sou assim. Só que eu me chicoteio, eu me bolo estratégias... Chicoteio não, gente. Expressão errada. Eu me cobro e adoto estratégias novas. Você vai chicotear teu filho, tá? Uma expressão que eu falei aqui. Mas o que eu quero dizer com isso aqui, só concluindo aqui. Quando você tem uma situação onde você reconhece que o seu filho não tem autonomia, independente se o Joãozinho ou a Mariazinha do vizinho tenha, e você aceita isso, você entende que esse é o jogo, o seu filho melhora. Por quê? Na hora que você para de querer implorar para Deus para que ele tenha autonomia e você simplesmente começa a fiscalizar diariamente o dever de casa do menino, ele vai entregar aquilo que você deseja, que é sair de um 3 para sair para um 6. Para ir para um 6,5, 7, vai passar raspando? Vai passar. Que não der, você repetir de ano, entendeu? Enfim, e eu não estou entrando em detalhe com relação a tratamento. Tratamento é em paralelo, tem que estar rolando tudo isso. Mas assim, medicamento também não promove mudança de comportamento. O medicamento, como eu falei, ele ajuda temporariamente, durante a ação do medicamento, a melhorar um pouquinho uma coisa ou outra. Mas assim, os pais estarem o tempo inteiro de olho, os pais estarem direcionando a criança, observando o dever de casa, porque às vezes a criança, ela pula, tipo assim, ela faz o quê? Ela faz o item 1, o item 3, e os outros 5 itens ela deixa em branco. Pulo que é difícil, vai fazendo fácil ali mais ou menos, depois para jogar videogame, quando chega no final do dia não fez nada. Não, peraí, vamos voltar aqui. Por que você... Qual foi a sua dúvida? Porque se o pai ficou 1 semana sem olhar os deveres de casa do menino, vai acumular uma tonelada de dever. Então assim, infelizmente tem que ser. Eu sei que é difícil, eu sei que a maioria das famílias são pessoas que trabalham, os dois, pai e mãe, trabalham 8 horas por dia pelo menos. Chega em casa todo mundo cansado. Eu sei disso, porque eu vivi isso também como na pele da criança. Mas, no meu caso, a minha mãe, ela conseguiu, aos trancos, ter o auxílio do professor particular, mas o ideal que, com o professor ou não, essa olhadinha, essa cobrada, essa cobrança é interessante. Oi, Yuri, na vida adulta, cara, você já passou por alguma situação na tua adolescência para adulta que você falou assim, cara, é uma característica do TDAH, algo que te incomodou, alguma história, alguma situação em empresa, com pessoas? Como na vida adulta o TDAH pode afetar? Eu tenho uma dificuldade extrema de autogerenciamento. Extrema. A ponto de eu precisar de chamar... Atualmente, desde a pandemia, a minha empresa física se dissolveu. Eu tenho funcionários espalhados, né? Tá funcionando muito bem, mas eu já cheguei a ter escritório.
Pior que eu dei um azar danado, porque quando eu investi pra caramba, aluguei sala, não sei o quê, um mês depois estourou. Aí eu falei, eu vou continuar alugando isso aqui, daqui 3 meses essa pandemia maluca vai passar, né? Todo mundo tinha essa expectativa, 90 dias tá de boa. Enfim, a gente sabe o que aconteceu. Eu tive minha primeira funcionária, eu tenho um contato com ela até hoje, não trabalha mais comigo. Mas ela estava trabalhando como freela, até agora arrumou um emprego ali e tal, tá empregada, mas ela estava como freela antes. E eu fazia o quê? O nome dela é Natasha. Eu falei, Natasha, é o seguinte, tem algumas coisas pendentes aqui, vem pra cá amanhã. Aí ela ia, já conhecia todo o processo, levava o notebook dela, não sei o quê. No dia que ela ia trabalhar comigo, ela só sentava do meu lado e falava assim, beleza, e aí, o que a gente tem pra... Arregaçava as mãos, o que a gente tem pra fazer? Cara, era um dia que eu produzia 1 semana em um dia. Fazia roteiro para um monte de vídeo, convidava uma galera para o meu podcast lá em Brasília, botava em prática um monte de coisas organizadas. Não, tem umas notas aqui que estão pendentes, tem uns negócios aqui. Cara, a gente botava a empresa em ordem em 8 horas, num dia de trabalho. Para depois de um mês eu ter que chamar ela de novo. Mas o que acontece? O que a Natasha fazia ali? Nada, porque ela não manda em mim, a menina é desse tamaninho e tal, não sei o quê. O lance é que a Natasha, ela faz hoje... A Natasha, modo de dizer, a Natasha como uma pessoa, uma abstração. Essa pessoa, esse ajudante, esse grilo falante, tá ali comigo hoje para fazer o papel que o professor particular fazia na infância. Então, quando você cresce e você tem TDAH, se você acha que você vai ter autonomia, você está se enganando, cara. Você começa a se tapear um pouco mais. Porque você sabe, o maior sofrimento do TDAH é conviver com seus sentimentos, com a sua percepção de enrolador, de procrastinador, de pouco produtivo, todo santo dia. Você olha uma galera aí, que está produzindo pra caramba. No meio virtual você vê muito isso, né? Pô, eu tenho uma galera assim que responde caixinha, por exemplo, caixinha de pergunta. Tem uma galera que você olha assim, que você segue, que você passa o dedo, faz só aqueles pontinhos ali em cima, assim, 700 mil respostas. Pô, esse bicho só faz isso. E aí você respondeu 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, você já dá uma exaustão, você já muda de atividade. Ou então, você deveria produzir, 5 vídeos por semana, vamos supor, você faz 2 roteiros, assim, arrastando. Então você se sente muito abaixo da média das pessoas que você observa. Não que isso seja uma realidade, mas você se observa assim. Você acaba se comparando. Se comparando. E aí o que acontece? De repente, quando junta uma pessoa na sala, é uma novidade, uma coisa inusitada, é alguém que não vai deixar você... Ela tá gerando estímulo a todo momento. E estímulo a todo momento é aquela coisa. Ela não vai deixar... Não que ela me amarre por isso, mas até se eu escorregar, ela vai perceber. Ela não vai deixar que eu pare de fazer o que eu tô fazendo para abrir um YouTube rapidão para olhar um negócio aqui. Sim. Porque ela vai falar assim, não, vamos terminar isso aqui. Tava dando um direcionamento indireto. Um direcionamento indireto. E aí, porra, eu tenho 39 anos, cara, eu não precisaria mais de uma professora particular do meu lado. Mas a verdade é que precisa. E a pessoa que tem TDAH, eu faço mentoria para adultos também. E tem muito adulto que fala assim, Yuri, eu tô sentindo isso. Em resumo, é o que eu falei. Eu tô sentindo esses sintomas. Eu falei assim, cara, você quer que eu fale a verdade aqui? Porque na mentoria, eu sou pago para falar a verdade. Cara, arruma um grilo falante, velho. Eu explico o que é, o conceito, mais ou menos. Eu falei assim, muito por alto aqui. Por quê? Porque você simplesmente não pode confiar na sua autogestão, na sua performance individual. E você tem que entender que, por exemplo, eu tenho que entender que eu nunca vou ser um influenciador, que eu não gosto desse nome, tá? Só pra você entender o conceito. Esse nome eu acho que é bem maluco, bem nada a ver. Eu nunca vou ser alguém da internet, uma figura da internet, que vai responder 700 mil caixinhas por dia. Porque eu não vou fazer. Se um dia eu fizer isso, eu vou ficar tão exausto no final, mentalmente exausto, que eu vou ficar 2 dias sem aparecer. Não querer fazer mais. Nunca mais. Então eu vou responder minhas 5, 10 caixinhas e é isso, velho. Que ótimo, qualidade, né? Qualidade, tudo, e vou fazer outras coisas. Agora, você quer produzir mais? Faz a psicoeducação, psicoterapia, arruma teu grilo falante, que é um ajudante, um escudeiro, alguém, um Robin pra você. Você é o Batman, arruma um Robin pra você. Cara, tratamento, vai fazer as coisas acontecer, entendeu? Cara, várias dicas aí. A gente já falou de tratamento, já falou da infância, da vida adulta, dessa questão para produtividade, você ter o grilo. Agora, cara, quais são as dificuldades? Eu tô perguntando para ir conhecendo, tá? Vamos lá. Quais são as dificuldades, cara, que as pessoas com TDAH encontram no relacionamento?
partindo para outra área, pro coração. Tá agora. tudo intrincado. Tá porque, tudo, cara, tudo é um junto. negócio que não tem jeito. A pessoa vai É vivenciar... possível ter TDAH só no relacionamento? Não, sacanagem, tô brincando. Aí eu tenho um pouquinho de TDAH, De vez em o quando pessoal eu tenho, fala. né? Não, você não tem um pouquinho, não. Talvez eu tenha um pouco. Você tem, Cara, você tem traços, porque, por mas ter exemplo, traços não significa que você tenha, entendeu? Porque, por exemplo, você tem, a tua esposa não tem. Não tem. Então, como que é essa relação, por exemplo? Eu poderia falar na zoeira aqui, eu vou falar na zoeira, tá? Eu tô casado por milagre, velho. Não sei nem como é que... Não sei, porque eu sou chato pra caramba, eu sou bagunceiro, eu sou Não tem nada chato... com TDAH, é questão da... Entendi. Mas qual que é o ponto aqui? Algumas coisas que o TDAH pode atrapalhar é o seguinte, é a forma como... Primeiro, o seu comportamento ele vai estar sendo afetado pelo TDAH. O TDAH está em você. Ele está o tempo inteiro agindo ali. Mostrando os seus sinais, tá? Externalizando os seus sinais. Coisas como, vamos lá, vamos do trivial ao mais complexo. Esquecer datas comemorativas. Pode ofender ou não, mas se o seu companheiro ou companheira souber que você tem o TDAH, ele vai deixar passar, ele vai falar assim, pô, meu amor, então coloca aqui no seu alarme para o mês que vem você lembrar da data X de não sei o quê. Beleza. Ter um comportamento que muitas vezes é visto equivocadamente como egoísta. O TDAH ele costuma ser visto como egoísta, no sentido de aquilo que é meu, aquilo que me atrai, aquilo que me deixa feliz, o que eu recebo, é naturalmente mais recompensador do que você doar. Isso para qualquer pessoa. Só que lembra que o TDAH é 880. Então é uma pessoa que costuma gostar e achar legal receber, mas simplesmente não lembra, na mesma intensidade, de doar também, de fazer a troca. É um pingo e é uma enxurrada. Exatamente. É igual aquele pica-pau, né? Um para você, um para mim. 2 para você, 2 para mim. Enfim. Então, o que acontece? Isso também é outro sinal que vai estar atuando aqui. Impulsividade, cara. Impulsividade em agir e falar. Brincadeiras fora de hora, falar coisas que ofendem, fazer brincadeiras que pega mal, mas aí você deixa a pessoa extremamente ofendida e aí você pode dar uma briga feia, pode terminar um namoro por falar uma besteira. Agir também, a pessoa te deixa chateado por algum motivo, você às vezes pode reagir de uma forma muito mal, muito desproporcional e aquilo vai causar um prejuízo naturalmente. Só que todo mundo faz isso. Acontece que a pessoa com TDAH, isso é mais fácil de acontecer. Você tem que ficar no autopoliciamento muito maior. Outra coisa também que pode afetar os relacionamentos as memórias, as lembranças, a questão de você também ter alguns comportamentos que são socialmente difíceis de você engolir. Por exemplo, eu sou muito desorganizado, muito mesmo. E falo isso abertamente. Eu ensino as pessoas a serem organizadas. A diferença é que no meu curso eu falo, eu vou te ensinar isso aqui funciona por 7 dias. Eu nunca vou falar para alguém que eu estou falando... Então assim, eu tenho um curso aí para vender, que é um curso bem legal, bem completo, que ajuda mesmo, tem muita ferramenta para ajudar, que é o Clube TDAH em Ação. Só que essas ferramentas, elas funcionam e você precisa estar sempre alternando as ferramentas, porque uma hora elas vão caducar. Rápido, porque você tem TDAH. Então, assim, eu tenho muita dificuldade com relação à organização do meu ambiente. Eu chego pela casa e já penso assim, caraca, eu tenho que olhar meu e-mail. Só que como eu conheço o meu cérebro é o seguinte, se eu tenho que olhar meu e-mail e eu vou passando pela casa e olho uma conta que chegou que deixaram em cima da mesa, eu esqueço completamente do e-mail, vou olhar aquela conta e mergulho naquela conta. Ao ponto de, quantas vezes eu tinha que olhar meu e-mail porque chegou um boleto da contabilidade, eu tenho que pagar hoje até as 17 horas, que boleto você paga até as 17, agora 22, enfim. Tem um horáriozinho para você fazer o negócio. E aí eu chego em casa pronto para ir pagar o negócio tempestivamente. Eu me envolvo com uma outra atividade, esqueço completamente, só vou lembrar meia-noite quando eu vou pagar com multa. Então o que eu tô falando é o seguinte, é como se fosse tão... aderência. Você tem tão pouca aderência ao caminho que você desejava que você atropela tudo para fazer aquilo ali.
Ao ponto de, eu tinha uma mania disso. Às vezes eu chego em casa com tênis, com calça, com não sei o quê. Eu vou tirando o tênis, deixando pela casa, não sei o quê, porque eu tô já com a minha cabeça na próxima atividade importante, que pra mim, guardar o tênis não é importante. Mas eu vou dar só um exemplo aqui. Eu consegui resolver isso. Vou explicar pra vocês. Eu chego pela casa, vou tirando a roupa. Eu fico só de bermuda ali e vou trabalhar, vamos supor. Nisso, meia ficava na sala, a camisa ficava pendurada na cadeira, não sei o quê, aquele pandemônio depois. O que eu comecei a fazer? Falei, beleza, se o meu cesto de roupa suja tá no banheiro e eu tenho uma dificuldade de... Não posso desviar o meu pensamento para parar de olhar meu e-mail, por exemplo, ir lá no cesto, guardar o tênis, não sei o quê, porque eu sei que se eu for fazer tudo isso, eu vou ficar no quarto olhando outras coisas e vou esquecer de fazer o que eu tenho para fazer. Eu começo a mudar o meu ambiente de acordo com a minha mentalidade. Tipo assim, eu não vou me açoitar porque todo dia eu deixo a roupa espalhada pela casa. Eu vou fazer o quê? Vou espalhar cestos de roupa suja pela casa. Eu tenho um cesto de roupa suja no banheiro, eu tenho um cesto de roupa suja no quarto e tenho um cesto de roupa suja no escritório. Inclusive, se quando você for direto ver o e-mail, você já tira a roupa já ali. tira ali. E outra coisa, não pode ter tampa. Porque se o cesto de roupa suja tiver tampa, eu faço o quê? Eu jogo em cima da tampa e não abro, porque se eu abrir, eu dispersei. Cara, mas isso é automático, velho. Não leve como uma piada. Pode falar. Mas não leve como uma piada maldosa, Eu porque sei. piada é. Cara, não é porque você tem TDAH, não, é porque todo homem faz isso, cara. Ao menos jogar roupa no sofá. Mas agora entenda uma coisa. Talvez pelo fato Sim, de eu mas... estudar bastante a minha mente e entender assim, velho, eu já faço isso há 30 anos, eu acho que eu nunca vou ser organizado. Eu começo a ter uma conversa assim, franca, assim. De Yuri pra Yuri, velho. Você não vai rolar, né, velho? Você não vai ser organizadão, você vai acordar e fazer a caminha. Você não vai fazer isso. Você já tem quase 40 anos, você não vai fazer isso. Aí eu conversando comigo, falei assim, Yuri, eu não vou fazer isso. Porque como é que a gente pode resolver isso? Sim. Outra coisa também. Não, a dica é boa, tá? Eu sei que é. E eu entendo isso, lógico. E aí que tá, gente. São comportamentos humanos. Mas são potencializados. Potencializados pelo TDAH. A pessoa fala assim, todo mundo tem isso. Calma, todo mundo tem tudo que eu tenho. Assim como eu tenho tudo que vocês têm. Estou falando de intensidade, de motivo, motivadores e mais outras coisas. Recorrências e intensidade. Agora vamos voltar um pouco aqui. Outro dia eu falei sobre isso num outro podcast, o pessoal ficou falando que é como se fosse uma parada elitista. Gente, não é elitista. Vocês vão entender o que eu estou falando. Não é elitista, tá? Escuta essa história aqui. Quando eu saí de casa aos 29. Bom, pode ser tardio ou não, né? Nossos pais saíram aos 19, a gente saiu aos 29, mas enfim. Eu saí de casa aos 29. E lá na casa da minha mãe, por uma série de questões, eu ajudava pouco nessa questão de manutenção do lar. Por quê? Nós tínhamos uma pessoa que trabalhava pra gente diariamente, de segunda a sábado. E ela fazia tudo, a gente não se preocupava com nada, né? Ela recebia para fazer essa ajuda pra gente. Aí eu fui morar sozinho, comecei a fazer o quê? Comprar minhas coisas, dar meu jeito, botar as coisas para lavar, ok, até aí tudo bem. Só que eu comecei a fazer o quê? Acumular roupa, porque eu tinha uma diarista, uma vez por semana. E quando a diarista ela ia passar roupa, ela era passadeira também, eu tinha que lavar na véspera. E aí o que acontece? Chegava assim, amanhã de manhã ela tá aqui. Não dá tempo de secar. Meu irmão, minha lava e seca de 8 quilos. Eu jogava 16 lá de roupa. Lavado. Chorando, velho. Porque eu não tinha roupa no armário. Chorando. A mulher que chegava no dia seguinte chorando. Não, ela não passava tudo, não. Depois tinha que ir outra vez. E ficava a roupa pendente. Mas assim, isso aí que tá. Mas todo mundo faz isso. Beleza, cara. Mas era muito recorrente isso daí. Entendi. Outra coisa também. Então, assim... É a minha rotina, tá, gente? Cada realidade é uma realidade, tá? Cada realidade é uma realidade, tá, gente? Mas, enfim, a minha realidade é essa. Então, essas atrapalhadas aconteciam. Outra coisa também que foi difícil é o seguinte. Lá, eu tava morando lá na minha casinha e tudo, minha kit. E aí, a questão de lavar a louça. Extremamente entediante, chato. Eu fazia o quê? Eu fazia um ritual de preparação. Eu só conseguia lavar a louça se eu ouvisse uma música bem alta no fone de ouvido. Sei lá, melhorava um pouco a situação e eu conseguia fazer. E aí chegou um momento que, tipo assim, depois que eu tomei água na última xícara que tinha, porque todos os copos já estavam sujos, todos os pratos já estavam sujos, todos os pedidos já estavam sujos. Aí eu falei, chega disso. Aí a xícarazinha que eu tinha guardado lá. Aí eu falei assim, não, chega. Aí nesse mesmo dia eu fui lá na Casas Bahia e comprei uma lava-louça
Você ia comprar mais xícara, né? Não! Fui lá e comprei mais. Comprei um jogo com 32. Não, mas assim, aí eu comprei lá uma lava-louça lá nas Casas Bahia, lá dividida em 10. E, cara, eu digo seguramente, velho, se você não tem, dá um esforço, velho. Vale a pena. Vale a pena, porque a sua vida muda completamente. Pelo menos a minha mudou. Então, assim, gente, é meio esquisito isso, mas o que acontece? Com a lava-louça, eu tirei um martírio da minha vida, que era a questão de atividade de lavar louça. É tipo assim, eu não dou conta, cara. Eu tenho muita dificuldade. Facilidade, é uma facilidade. Então, eu acho... Exato. Então, assim, o que eu tô falando assim... É qualidade de vida isso, né? É qualidade de vida, cara. O que eu tô falando assim, cara, pô, seu preguiçoso, não lava louça, o que, seu filho da mamãe, não sei o que, cara, eu não vou nem entrar nesse ponto. Eu só tô falando o seguinte, eu acho que eu dei exemplos aqui, julguem ou não, é o exemplo perfeito para mim. Cada um tem algum ponto, algum exemplo assim pra dar. Então você pega o seu exemplo e fala assim, velho, ao invés de você ficar brigando consigo e com os outros, ao invés de você arrumar briga com a tua mulher, porque... Ou teu homem também, né? Porque você já tá 2 dias sem lavar louça, você prometeu que... Tipo assim, rolava muito isso. Tipo assim, eu tinha uma louça suja ali, né? E aí fala assim, ó, pô, lava aí pra noite ter louça pra gente poder jantar. Beleza. O que é a noite? É até às 19, até às 18, sei lá, né? Eu não preciso lavar antes, eu vou cuidar das minhas coisas. Porque se eu desviar, eu vou perder o timing do que eu tô fazendo. É mais ou menos essa a justificativa. Não é uma questão de preguiça, é uma questão assim, é de timing. Se eu consigo finalmente sentar a bunda na cadeira para começar a produzir, cara, eu não posso parar para lavar a louça 3 da tarde, porque de 3 às 18 eu não vou dar conta de fazer mais o que eu estava fazendo. Aí o que acontece? Dá 18, 19, a pessoa chega, aí você sai voando para lavar a louça, você deveria ter lavado. Você esperou eu chegar. Tipo isso. Na hora que você arrumou dopamina para lavar... Mas aí você vai. Eu tô falando uma coisa que você tá se queixando de ir, você tá evitando ir, você simplesmente vai. Naquele momento. Né? Não, naquele momento, entendeu? Então, assim, eu tô dando um exemplo que é meio assim, mas qual que é o lance aqui? Se você puder, arrume uma lava-louça, nem que seja usada. Se você puder, compre mais cestos de roupa suja para você espalhar pela casa. Obviamente tem que ser bonitinho, né? Para ficar... tem um para você não põe na sala, ali. porque acho que na sala não vai combinar. Mas, tipo assim, espalhe em locais estratégicos que você passa para você conseguir ter um pouco mais de ordem na sua vida. Coloca post-it, faz lembrete. Todo mundo que tem TDAH sabe o momento que desvia, sabe? Puta, eu tenho tendência de desviar aqui, desviar aqui. Verdade. Aí o cara fazer esse mapa mental e falar, quais são as soluções? Isso aqui vai resolver minha vida, vai melhorar minha qualidade. Onde eu coloco meus cestos? Trazendo o cesto como uma pergunta. Fazer lista de tarefas ajuda? Vocês querem a verdade? Sim. A verdade é que não. Não? Mas assim, ajuda. Se a tarefa fosse por pouco chata. tempo. Exatamente. E se a lista for longa, você larga a lista para lá. Inclusive, quando eu ensino sobre a pessoa como criar uma boa lista de lembretes e de tudo mais, eu falo assim, cara, ela tem que ser o mais automatizada possível. E você tem que sempre fazer uma limpeza na tua lista todo domingo. Por que eu boto domingo? Porque geralmente o domingo é o dia que você olha para o teto e pensa assim, bom, beleza, eu fiz isso essa semana, o que eu tenho para fazer semana que vem? Você vai revisar a tua vida, né? Então, assim, eu tenho uma lista, eu uso o Microsoft To Do no celular, ele é sincronizado com tudo. Na hora que eu sento no computador, ele está sincronizado com o que eu acabei de colocar no celular. E o Google Agenda também, que tem que ter. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho que olhar na lista do Microsoft To Do o tempo inteiro para não me perder das coisas que eu tenho para fazer, tá? Adicional a isso, eu tenho que também colocar no meu Google Agenda, porque tudo que acontece no Google Agenda, ele apita aqui, todo domingo ele aparece assim, revisar a sua lista. Por quê? Porque se você não revisa, você coloca 10 coisas, vai fazendo 8, vai fazendo 6. Aí aquilo vai crescendo. Sim. Se você faz 10 e limpa 5, ele vai aumentando com a semana. Aí chega 50, 60 coisas. O que acontece quando tem 50, 60 coisas? Não é que você... Desestimulante. É desestimulante, mas aí que tá. Qual que é o agravante da pessoa que tem TDAH? Não é que você vai dar aquele gás assim, caraca, tem 50 coisas para fazer na minha lista. Quer saber? Eu vou fazer um mutirão para botar as coisas em dia da minha lista. Cara, pode até funcionar, mas é muito mais provável que você faça o quê? Você desista da lista. Então, em vez de você ficar fazendo 5 coisas por dia, você não faz mais nada. Porque você tá gerando 50, vou incluir. Aí você olha aquela pilha de coisas e fala, cara, eu não vou fazer isso. Aí você desestimula. Então, limpar a lista, o que é limpar a lista? Ah, eu vou jogar para debaixo do tapete? Não. É você realmente ver, beleza, ó. Acumulou da semana 15 coisas. Chegou domingo,
Era pra estar zerada, tem 15 coisas. Cara, o que realmente disso aqui... Eu vou levar pra próxima Você vai... semana ou não? E você dá uma eliminada ali em pelo menos 5, 7 coisas. E você tem que ficar fazendo sempre esse coisa. Então, assim, quando você perguntou assim, lista de tarefa funciona? Eu falei, cara, funciona o quê? Fazer de verdade? Se você usar adequadamente. Se você usar Porque adequadamente, você ajuda. Falou, você tem lá no To-Do, você tem... É algo que você precisa, ela te ajuda muito. Ajuda. E aí, por exemplo, automatizado no sentido de lembretes também. Você que tem Google Agenda aí, você pode programar ele, tá? Eu acho que você não faz isso pelo celular, você consegue fazer pelo site, porque tem mais opções de configuração. Todo lembrete que você coloca no Google Agenda, ele tem uma configuração padrão que eu acho que é 1 hora. Então, assim, você coloca sei lá, ir no médico 3 da tarde. Quando dá 2 da tarde, ele avisa um pop-up. 1 hora antes, ele avisa. Sim. Só que como é que é o padrão, a configuração padrão do meu Google Agenda? Ele me avisa 1 hora antes, 3 horas antes e 24 horas antes. Então, hoje, enquanto eu estava andando de Uber aqui para São Paulo, já apitou um monte de coisa que eu vou fazer amanhã. Amanhã eu tenho que fazer outra coisa. Então, eu não posso esperar apitar 1 hora antes, porque às vezes eu estou num lugar em outro planeta, estou longe. Você tá em outro lugar. Exatamente. Então, tem como você configurar o Google Agenda para que ele fique cada vez mais no teu pé. Isso vai gerando entendeu? Isso vai gerando alerta. Porque assim, para mim, lista funciona muito bem. Mas eu nunca consegui usar agenda antigamente, né? Que tinha agenda. Porque, eu percebo isso. Porque tudo que eu põe na agenda. Nunca sei quem é o convidado que ele não põe na agenda. Não, mas eu mando a foto lá. Eu escrevo e mando. Mas eu... Agenda, eu não abria depois todo dia para checar. Entendeu? Então, cara, para mim, assim, eu não consigo pôr na agenda um negócio para fazer daqui a 10 dias. Cara, eu pego a lista do dia. Ó, vou ter que fazer isso, aí eu vou tirando. Isso e vai ticando, é o checklist, é igual o Microsoft To Do. Tem vários aí de checklist. Tem, o próprio Google também, ele tem tarefas, acho que é o tarefas. Mas esse tem um negócio aí. Que tem que escrever no celular, também não consigo. E eu tenho uma coisa. Cara, eu tenho uma coisa que é muito minha. Tipo assim, às vezes eu tô no banho, porque geralmente o banho com aquela água quente é que vem as boas ideias, né? Aí eu tô lá de boa. Cara, que ideia sensacional de vídeo. Mano, o celular geralmente ele tá na pia, eu vou enxugar a mão. Pra escrever ele na hora. Na hora, porque se sair do banho pra anotar, acabou. Sumiu pra sempre. Cara, uma coisa que é muito bom na Alexa, você fala, Alexa, adicionar item à lista. Ela Pronto, fala, velho. Qual lista? Do mercado, lista de tarefas, lista de tarefas. Aí o que você... sei lá, ligar para o convidado tal horário. Lembrete. Cara, dá o horário, ela... Oi, Germano, tudo bem? E já te dá o aviso. Alexa é maravilhoso aí também. É sensacional, porque... E veja bem, você, querendo ou não, tá usando um assistente virtual e tá usando também uma agenda. Por exemplo, para mim também, quando era mais novo no colégio, era tudo aquelas agendinhas azulzinhas aqui do colégio. Mas na hora de escrever, eu esquecia de copiar a tarefa de casa, em casa tinha que sair, não tinha WhatsApp, né? Tinha que ligar, perturbar meus colegas, qual foi o dever de casa de hoje, não sei o quê, para poder fazer. Então, assim, isso acontecia comigo também. Então, quando você cria ferramentas, você muda o seu ambiente para estar mais adequado, e é independente de qualquer coisa, quando você traz modernidades para sua vida, você comprar uma Alexa também, tem que ter uma certa grana, nem todo mundo consegue comprar aquele Echo, né, Echo Dot e tal. Comprar uma lava-louça também, gente. Não fica brigando com o teu cônjuge aí, velho. Vê se isso aí deve ajudar a sua situação. Em vez de comprar uma TV de 900 polegadas, você nem assiste mais, investe na lava-louça, por exemplo. Não, se você investir na lava-louça, vai te sobrar tempo para assistir a TV. Exato. Porque não vai desgastar, cara. Não vai desgastar, entendeu? É uma coisa... chato, né? Não é tipo assim, velho, facilita a tua vida, velho. É qualidade de vida. É qualidade de vida. E eu falo assim... e aí o que eu falo... As pessoas estão se identificando, mesmo sem ter TDAH, com o que eu estou falando. Sim. Né? E aí, como eu disse, comportamentos humanos. Só que o fato de eu estar estudando o tempo inteiro a minha mente, me percebendo o tempo inteiro, eu comecei a parar de dar murro em ponta de faca. Eu comecei a parar de me comparar com o meu colega que consegue estudar 8 horas por dia para o concurso, sendo que eu consigo estudar 3. Então, eu vou estudar minhas 3 horas, seja o que Deus quiser, ou um grupo de estudo também. Era uma coisa que eu tinha no UNB, na faculdade, me ajudou muito. Grupo de estudo. A gente tinha um grupo, mas tem que ser grupo pequeno. Tem grupo que é só de conversa. Grupo 4 pessoas, você e mais 3. E aí a gente ia pra biblioteca quase todo dia, cara. Nossa, as notas foram lá em cima, rendia pra caramba. Por quê?
Porque eu estar ali num ambiente que tinha outras pessoas envolvidas era um estímulo, era meu grilo falante. Se eu dispersasse, alguém ia falar, ô, para com isso, volta aqui. O outro também não dispersava, você ficava ali num ambiente de estudo. E tudo aquilo era um facilitador para você. Então, veja, tem gente que prefere estudar sozinho para concurso, para OAB, para qualquer que seja, beleza. Você não. Você estuda em grupo, você faz exercícios em grupo. Se você abrir a apostila lá do cursinho para fazer exercício, você faz uma página só, uma tarde inteira. Se você fizer em grupo, você faz 10 páginas, tá ligado? Então, para que você fingir que você é uma pessoa que estuda sozinha, que você é um standalone, que você... Não, cara. Facilita a tua vida. Se mova na direção do que funciona. Abandona o que não funciona, cara. E comece a realmente abraçar aquilo que funciona para você. É aí cara, que a sua vida vai crescer. Para mim, assim, quando eu preparo o ambiente, para mim é extremamente satisfatório. Eu consigo ter um desempenho muito melhor, cara. Que nem a gente precisa produzir para patrocinador e tal. E aí, hoje eu tô morando numa casa de aluguel, que eu tô reformando um outro apartamento, tô morando num apartamento de aluguel. Que não é meu, que não tem os móveis que eu preciso, minhas coisas estão tudo encaixotadas. Cara, como é que eu vou produzir dentro de um lugar que não é aconchegante? Que não é visual para eu poder produzir para o patrocinador. O patrocinador não quer que eu faça um vídeo tomando cusquenha com um monte de caixa, com o brinquedo da minha filha jogada para lá, com uma mesa de plástico que nós estamos agora, que ainda não compramos móveis do próximo imóvel. Cara, não tem como. Todo bagunçado. Então, aí, pô, no próximo, eu tô pensando num escritório, num lugar atrás que eu possa enfeitar, colocar coisa de patrocinador. Cara, vai ser muito mais prazeroso chegar, abrir vamos fazer uma live, vamos fazer uma daqui. Com um ambiente, você tem que preparar, cara. O ambiente favorece muito. Ele é estimulante, ele é dopaminérgico, digamos assim, né? Ele favorece. Favorece muito, cara. Eu tenho uma questão para falar sobre um ponto importante que eu vi na sua rede, que é a inclusão. Que essa conversa aqui me trouxe algumas ideias e que realmente me deixou muito puto. Porque muita empresa se fala de inclusão. Cara, mas eu nunca vi, nenhuma, na minha empresa que eu tô, faz 14 anos que eu tô lá, de falar de inclusão de TDAH. Hoje se fala muito de inclusão, não que não é importante, tá? Mas a inclusão do LGBTQIA+, da pessoa trans, enfim, série de outras coisas. Mas, eu nunca ouvi falar sobre uma inclusão de TDAH, de entender se a pessoa ela não performa bem no trabalho por uma dificuldade relacionada a isso. Cara, eu nunca ouvi. Vamos lá. Vamos ser realistas aqui. Muitas coisas só andam, às vezes o burro só anda com a ferroada no traseiro. E aí a ferroada, ou a ferroada no traseiro ou a cenourinha na frente. Por exemplo, vocês falaram assim, inclusão LGBT, né? Eu recebi, por coincidência, hoje no Uber, zapeando ali o Instagram, eu vi uma foto, cara, eu não sei de quem foi, mas eu vou desenhar, vou ilustrar. A foto era o seguinte, era uma gôndola com 2 havaianas. O cara tirou bem assim, bem quadradinho, 2 havaianas numa gôndola. A da direita custava R$22, a havaiana tradicional. Não era nem aquela azulzinha, não, aquela... Era tradicional assim, coloridinha, assim, mais moderninha, R$22. E tinha uma de R$65 do lado. A de R$65 tinha as cores LGBT. Então, muitas vezes as empresas estão... A gente é inclusivo, a gente é verde, a gente não sei o quê, porque isso está na moda, porque isso está no Trending Topics do Twitter. Então, agora, você fazer uma inclusão de verdade para o TDAH é uma coisa um pouco mais complexa, né? E, obviamente, gente, eu faço esses parênteses porque vocês sabem que é necessário. Sim. Eu não estou dizendo que TDAH é mais importante, que LGBT, nem nada disso. Tão importante quanto. Eu estou falando assim, eu estou comparando como as coisas são um pouco diferentes na hora de você fazer uma inclusão de verdade ou não, mas... Então, eu já ouvi também outra expressão que diz muito um pouco disso também. Quem não chora não mama. Sabe de quem que eu ouvi isso? Eu ouvi de um colega meu, a gente não tem mais tanto contato hoje. Eu fazia cursinho para o vestibular 20 anos atrás, na época que estava ventilando na Universidade de Brasília a inclusão de cotas raciais. Isso era uma novidade no Brasil. Acho que foi a primeira universidade que teve isso. Na época não tinha Enem, era cada um fazia o seu vestibular. Vocês devem lembrar disso. E aí a gente trocou uma ideia sobre isso e tal, numa boa, e ele falou essa frase, explicando o quê?
existe um movimento naquela época, acho que o Lula já era até eleito, sei lá. Aí existia um movimento de uma galera que estava falando assim, não, porque tem que ter cota, não sei o que, histórico, é reparação histórica. Então tem que incentivar e tudo, pô, bacana e tal. E ele falou muito isso, que tipo assim, o movimento tinha se organizado, estava fazendo barulho, do tipo, quem não chora não mama. Ou seja, nós vamos chorar, vamos fazer barulho para a gente conseguir o nosso direito aqui, que foi as cotas lá raciais naquela época. Trazendo para cá, para o TDAH. O TDAH, ele está em voga, mas ele está mais em moda do que voga. É muito mais trending topics, é muito mais fazer uma trend no TikTok, sei lá, de uma pessoa falando uma piadinha sobre esquecer a chave do carro, do que realmente uma coisa séria, levada a sério. Então, na hora que a sociedade parar de fazer piadinha e memezinho de esquecimento e começar a falar assim, galera, ó, eu tô falando de crianças que vão repetir de ano, vão ter evasão escolar, vão ser preteridas na própria família, vão fugir de casa porque a vida dela é caótica, o irmão está crescendo e ele está parado, ele repetiu a segunda série pela pela quarta vez, sai de casa, vai para o mundo das drogas, se arruma com má influência. Por que mais influências? Porque você tem um adolescente que saiu de casa de 12 anos com mentalidade de 9. Aí ele encontra o mais velho de 15, que já mora na rua há muito tempo, vai fazer o moleque de aviãozinho, de não sei o quê, vai pro CAGE. CAGE em Brasília era um presídio de menores. Presídio não, não sei se é presídio. É negócio. Detenção de menores, que o nome não é presídio, é detenção. Detenção de menores. Então, veja que isso são estatísticas sérias, tá? Eu tenho esses números aqui tudo profundamente aqui, no final eu posso até ler para vocês. As estatísticas do TDAH são sérias. Existe um estudo no Reino Unido, que é um estudo recente, 2014. O que é que eu falei para vocês aqui no começo? Que nós temos ali 5% de crianças com TDAH no mundo e 3,5%, 4% de adultos com TDAH, né? Fizeram um estudo na população carcerária do Reino Unido em 2014. E o resultado foi que 25% dos presos têm traços de TDAH. Caraca. Pessoas que não tiveram as mesmas condições de estudo e aí não tiveram as mesmas condições de oportunidade. Não, nem tiveram as mesmas, porque as mesmas geralmente tem. Só que não pode ter a mesma, tem que ter a mais. Isso. Exato. Então veja que o fato uma tendência, de ter... Né? Você cria uma tendência. É um caminho da vida. Sim. Você vai... A vida, tipo assim... Porque eu sou muito velho. Aquele jogo OutRun, tinha no arcade, no Mega Drive e tal. Não sei se vocês lembram isso. É um joguinho que... É um joguinho de carro que você vai desviando dos carros. Aí tem um momento que é o checkpoint. É tipo um Y. Vai abrindo o Y e você tem que escolher se você vai pra direita ou você vai pra... E uma vez que você escolhe aquele caminho, não tem como você voltar pro dar ré, entendeu? Aí é um jogo arcadezão, assim. É essa bifurcação da vida que vai acontecendo. Por exemplo, o menino chega na terceira série. Tá com dificuldade, não consegue estudar, toma chinelada e continua tirando nota baixa. Qual que é o resultado dele no final do ano? Ele vai repetir. Entendeu? Sendo que, se desde o começo ele tivesse uma inclusão decente, acesso a profissionais, psicólogo, acesso a medicamento gratuito, por exemplo, que nós não temos ainda, o que é um absurdo, esse menino conseguiria ter chance de passar de ano, raspando, mas passava de ano. Porque eu tenho certeza absoluta disso, que se não fosse minha mãe deixando de pagar algumas contas de telefone de vez em quando para pagar minha aula particular, eu estava nessas estatísticas. Eu passava raspando todo ano. Então, assim, esse é o ponto, tá? Falando de inclusão, vou voltar onde a gente está falando. Então, assim, o TDAH, ele é um transtorno sério que ele tem que ser levado a sério nesse sentido. Quando você tem as empresas que fazem inclusão para TDAH, isso simplesmente não existe, tá? Existe mesmo. Não existe. Eu desenvolvi uma teoria na cabeça aqui, depois você terminar, vamos ver se... O que acontece? Existe um projeto de lei 2630 de 2021. Não confundir com o 2630 de 2020, que esse aí, o PL das fake news, da censura, o número é parecido, mas os anos são diferentes. O de 2021 é um projeto de lei para TDAH que foi criado pelo ex-deputado Fábio Abreu. Eu fui convidado desde a criação para participar, acompanhar e tudo mais. Eu tenho uma vantagem geográfica de morar em Brasília. E a gente está ajudando a aperfeiçoar esse projeto de lei, né? Então, foi passando em algumas comissões. Ele passou na Comissão de Educação no final do ano passado, final de 2022. E o que ele fala? Ele tem algumas inclusões, principalmente para o adulto no mercado de trabalho. Ele tinha várias coisas. Ele já teve texto sobre cotas, de não sei o quê. Aí já foi modificado e hoje ele está assim. Inclusão no mercado de trabalho.
para a pessoa que tem TDAH devidamente diagnosticado. Eu tirei isso da minha experiência de vida pessoal. Já vou explicar por quê. Diz assim, mais ou menos no corpo da lei, que as grandes empresas, acima de 10 mil funcionários, infelizmente, alguns deputados só aceitaram essa numeração absurda. Só que a sorte é que numa próxima comissão, a gente pode tentar diminuir, porque eu acho que quantas empresas no Brasil tem mais de 10 mil funcionários? E você está dizendo assim, você tem direito, mas para empresa acima de 1 bilhão de funcionários, pô... 3%. Então não tem. Então tá, vamos tentar reduzir para 1.000. Porque uma empresa de 1.000 não é uma padaria, não é uma padaria é uma pequena indústria, tem. Você colocar não sei quantos % isso. da cota, não, mas não afeta... A cota até saiu. Sabe o que? Entrou uma ideia melhor. Como é que funciona nesse projeto de lei? Empresas acima de 10 mil, vamos tentar baixar para 1.000, mas grandes empresas que têm um RH, uma empresa de 1.000 funcionários tem um RH. Sim. Nesse RH tem que ter pelo menos uma pessoa com especialização em TDAH, que é uma pós-graduação, um diploma, alguma coisa nesse sentido, uma pós, né? E existem pós-graduação em TDAH. Tem pelo menos um funcionário com essa formação. O funcionário do RH, né? O funcionário contratado que tenha TDAH, ele tem que ser direcionado dentro da empresa para ambientes que possam favorecer a sua atividade laboral, do tipo, por exemplo, eu trabalhei no Banco do Brasil, em alguns lugares e setores que simplesmente não era atividade, não era banco agência, era escritório, né? Era diretorias dentro do Banco do Brasil. Cara, tinha lugar que eu trabalhava lá que eu estava aqui no computador, já sofrendo para fazer minhas coisas normalmente, tinha uma galera que estacionava atrás de mim para conversar. Futebol, o Santos, o São Paulo. Porra, bicho, não dava. Então, era muito difícil. Então, assim, o que seriam modificações no ambiente? Com relação a ruído, permitir que senta um pouco mais afastado, numa sala separada, ou permitir que ele ponha um abafador, alguma coisa assim, né? Sem que isso seja chamada a atenção por isso. Trabalhar a cabeça do resto das pessoas da empresa. Com essa conscientização, exatamente. Porque, por exemplo, o Banco do Brasil, e aí falando do cadeirante, né? Que é aquela coisa mais visível, né? Aquela dificuldade mais visível. Ele é todo adaptado para você entrar, você tem os elevadores e tudo, assim. Eu tive um colega... Eu saí do Banco do Brasil ano passado, me demiti. Eu tive um colega lá que ele era cadeirante e, pô, ele tinha acesso. Ele não precisava de ninguém para ajudar ele. Ele se movimentava sozinho. Então, assim, o funcionário com TDAH, ele tem que ter um direcionamento na empresa logo quando ele entra, ou se no primeiro momento ele não apresentar o laudo, mas sei lá, depois de um ano ele apresenta o laudo, ele tem que ter, por lei, um direcionamento ali dentro. E outra coisa... Antes de ser demitido por desempenho, nós não podemos também obrigar a empresa a ficar a agarrar aquele funcionário e nunca mais se desfazer dele por algum motivo. Mas antes de demiti-lo por desempenho, ele tem que ser migrado de área pelo menos uma vez. Essa ideia foi proposta por mim, foi acatada pelo deputado que estava fazendo o relator na época, foi para o projeto de lei, está no texto do projeto de lei, porque eu passei por isso. Não necessariamente com essa... Eu não estava a ponto de ser demitido, não, de forma alguma. Mas eu estava numa área lá do Banco do Brasil que o meu desempenho estava medíocrezinho. Eu ia ser eternamente eu não ia subir de nível com os meus colegas. Eu estava ali estacionado. E aí, eu não falava sobre isso, sobre o TDAH dentro do... As pessoas vinham atrás de mim, porque não tem como, as pessoas veem as redes sociais. Elas iam perguntar, que eu tenho um parente, não sei o quê. Mas eu não falava assim, oi, tudo bem? Tem TDAH. Não, nunca. Eu nunca tocava nesse assunto no trabalho. Eu tive um chefe que chegou, que é um chefe do chefe, assim, um escalão maior, que a gente trocando uma ideia e falou assim, pô, Yuri, eu vejo às vezes feedbacks dos seus superiores diretos ruins, medíocres, com relação à satisfação e com relação à qualidade do seu trabalho, né? Não era ruim, mas era fraquinho, meio limítrofe. Mas eu vi você num podcast outro dia que eu fiquei impressionado. Eu assisti todo ele. Quando eu vi, eu estava quase 4 horas assistindo você, porque a gente estava ouvindo e eu estava entendendo, achando bem legal. Eu falei assim, cara, como é que existem 2 Yuris tão diferentes? Um que é um funcionário que não está mostrando mesmo serviço e uma pessoa que está desempenhando bem diferente numa entrevista, por exemplo. Cara,
Aí a gente, né, no meio da conversa, o resultado foi o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó, a gente tá trazendo funcionários novos e a gente tá com muito problema porque tá todo mundo sobrecarregado e na hora que vem o novato tem que ficar um professor do lado, um veterano do lado para ensinar e isso acaba travando as tarefas, né? A gente tá com uma ideia de repente, sei lá, cara, fazer umas videoaulas, você entende de vídeo e tal. Eu falei, cara, vamos tentar essa ideia. Eu criei esse projeto ali, encabecei junto com uma pequena equipe e comecei a pegar uma demanda e criar vídeos institucionais do tipo assim, passo a passo, bem didático mesmo, para ensinar os novatos a se virarem sem precisar do veterano do lado. E aí eu mostrei esse piloto pro meu chefe, a ideia foi tão bem recebida que outros setores da minha diretoria vieram, tipo assim, cara, eu também quero isso no meu setor, porque tá chegando funcionário novo, chegou muita demanda. Aí deu mais ou menos um mês e meio depois, eu me demiti, porque já estava na hora mesmo, minha empresa estava crescendo, eu me desconectei. Eu era concursado, eu me desconectei. Fiquei 12 anos lá. Aí o que eu digo para vocês? Se eu tivesse, talvez não concursado, porque querendo ou não tem uma certa estabilidade. Você é demitido do Banco do Brasil, tá? Mas você tem que fazer uma bobagem maior. Né? Você não precisa... não é porque o chefe não foi com a tua cara, você realmente tem que dar um motivo para ser demitido. E não era o caso também, tá? Era só porque meu desempenho não era tão bom. Agora, imagina uma outra empresa X, com uma outra pessoa que tem TDAH também, que estava ali numa área que ele não se desenvolve, fazendo as coisas arrastado. O chefe fala assim, cara, você é um bosta, sai da minha empresa, tá demitido, passa no RH. Exato. Cara, e aí se o cara conseguisse ter a chance de migrar para um outro setor da empresa e consegue, sei lá, o cara vai para o marketing, se descobre no marketing, a empresa fatura muito mais, porque o cara teve uma sacada genial de uma peça de marketing. Tá entendendo? Então, assim, as pessoas que têm TDAH, e sem falar de tratamento nem nada agora, mas as pessoas que têm TDAH que conseguem estar num lugar bacana, trabalhando com o que gosta, porque nós sabemos que para a realidade brasileira você trabalha com o que dá, principalmente no começo da carreira. Pô, é o emprego que deu aqui. Você vai lá se arrastando, né? Eles conseguem dar uma contribuição muito maior para a empresa, para a sociedade e tudo mais. Qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Só concluir o negócio da lei. Então o que fala? A empresa tem que estar preparada, com o RH preparado. O funcionário, antes de ser demitido por desempenho, ele tem que obrigatoriamente fazer uma migração de setor, comprovado, e fazer pelo menos 3 meses na outra área para ver. E se não der certo, tudo bem, aí demite, tá? Que obviamente a empresa não é mãe. Mas veja que comigo isso deu muito certo. Foi uma situação semelhante e deu muito certo. E aí que tá. Pessoas que têm TDAH, adultos que têm TDAH, eu faço mentoria para adultos com TDAH também. A queixa é muito, muito semelhante. Yuri, eu não duro mais de 6 meses na empresa. Yuri, eu não duro mais de 1 ano numa empresa. Toda hora é mandando currículo, não sei o quê. Imagina, deve ser uma angústia. Não, é uma angústia de uma pessoa que é do bem, não é um vagabundo, não é, mas o cara não consegue ter filho, o cara não consegue financiar uma casa, o cara não consegue financiar o carro, porque ele não sabe se daqui 6 meses ele vai estar com aquele dinheiro. Então veja que na hora que você cria uma lei inclusiva para os adultos, para o mercado de trabalho, que permite que você tenha um pouco mais de estabilidade, embora a gente saiba que estabilidade não existe, uma previsibilidade, vamos lá, o nome certo, uma previsibilidade. Cara, isso muda a realidade completa. Isso é uma besteirinha de lei que muda uma realidade completamente de pessoas que têm TDAH. E são adultos, cara, na moral, são adultos de 30, 40 anos, que já vem sofrendo há 30, 40 anos, desde a infância. O cara ele vai para entrevista de emprego tremendo. Ele já não vai ser contratado porque o cara tá se borrando. Não vai desempenhar legal. Ele falou assim, velho, o cara chega ali na frente do entrevistador e fala assim, eu vou responder tudo aqui, mas eu sei que daqui 6 meses eu vou ser mandado embora. Tipo, é foda, né? É foda, cara. Então, assim, isso é uma das coisas que versa esse projeto de lei aí. Então, com relação à inclusão, para adultos não tem nada, você que se dane. É emergencial, sim, porque a criança bem conduzida, o adolescente bem conduzido e também o adulto bem amparado e conduzido, você reduz uma coisa lá na ponta que pode ser uma exclusão, uma marginalização e uma criminalidade. Pessoas marginalizadas caem na criminalidade, porque é o que sobra. Entende? Então vamos lá. O que eu quero dizer aqui? Não existe um estudo desse do Reino Unido no Brasil ainda. Mas do tipo assim, eu acredito, do verbo tenho certeza, que se for feito um estudo desse aqui no Brasil, os resultados vão ser semelhantes. Vai dar uma probabilidade, um índice de pessoas que têm os traços do TDAH maior
nessa população carcerária. E o que é que significa isso no final das contas? Nós temos aí, atualmente, o Ministério da Saúde, que não fornece no Rename. O Rename é a lista nacional de medicamentos fornecidos pela farmácia popular, pela farmácia do governo. Nacionalmente, os psicoestimulantes, os remédios para TDAH, não estão contemplados nessa lista. Alguns estados você encontra, acho que no Rio de Janeiro você encontra, porque tem leis estaduais, tem decretos estaduais dos governadores ou prefeituras que você consegue encontrar coisas regionaisinhas, mas para o Brasil não tem. E aí, qual que é a justificativa que eles falam? Vai onerar os cofres, é caro, tipo, não tem dinheiro, beleza. No prazo ele continua onerando. Exato. Exato. Aí eu digo para você, beleza, vamos lá então, vamos botar na ponta do lápis aqui. Quanto custa uma caixa de Ritalina na farmácia, tá? No consumidor final? Com lucro, com imposto, com tudo. De R$60 a R$80, uma caixa para 30 dias. Não é tão caro, mas ok. O trabalhador médio pode ser um pouquinho pesado. O Venvance é mais caro, R$300 a R$450, dependendo da dosagem. Pesa mais no bolso do trabalhador. Uhum. Sabe quanto custa o metilfenidato, a Ritalina genérica? De 18 a R$25 a caixinha para 30 dias. Puta, R$18, cara. Isso é o consumidor final. Se você pegar se o governo comprar em grandes quantidades, sem imposto, sem nada, isso reduz. Cara, aí eu te pergunto, cara, eu pergunto pra você que tá me assistindo, quanto custa a diária de um presidiário? Pô, muito mais. Mensalidade, um mensal. Mais de R$1.000, 1.500, sei lá. É só fazer a conta, cara. E não tô nem falando de matemática aqui, eu tô dizendo que a gente vai pegar 25% da população carcerária e dar uma possibilidade de, primeiro, não cair nessa vida. E são pessoas que vão estar incluídas, ou seja, são pessoas que vão estar produzindo, contribuindo para o PIB do país. E a um custo de... Vamos lá, cara. Vamos botar R$50 por mês do governo, cara. Sim. O que é risível frente a um custo mensal da população carcerária. Não. É foda, então, cara, isso é muito óbvio, mas as pessoas não enxergam isso. Então a gente tá lutando. Não é interessante. Não é interessante. A grande maioria enxergar. Cai nessa questão da inclusão das empresas. Por exemplo, e aqui também não estou falando estou falando pela questão do empregador e não das pessoas que eu vou citar. Você pega, por exemplo, um pardo negro, né, um preto, né? Uhum. Existe cota, quando você contrata uma pessoa parda ou negra, as pessoas estão vendo. Pô, essa empresa é inclusiva, tá lá. Hoje tem muita empresa que contrata aqueles meninos com síndrome de Down, crianças com síndrome de Down, crianças adolescentes, porque aí põe ali para atendimento. É visível, você percebe, poxa, é inclusivo. O TDAH você tem que ficar sabendo, conversar com a pessoa. E não gera essa comoção. Não gera. Uma pessoa que trocou de sexo, tal, né, LGBTQIA+, você percebe, você vê ali, né, então... A empresa, ela consegue, eu não sei, eu percebo que algumas empresas não fazem de coração. Não faz pra ficar bonito na foto, legalzão, descolado. Exatamente. E o TDAH você não consegue, velho. A pessoa... As outras coisas são normais também, mas digo assim, você não consegue perceber não é perceptível ao olhar, né? Exatamente. Então perceba que isso é bastante evidente mesmo. É isso que vocês falaram. Existem questões, patologias, grupos que despertam uma empatia que para o grupo das pessoas com TDAH isso simplesmente não existe. Isso não... Cara, é muito louco porque, na verdade, eu tenho por já ter vivido 40 anos, o que não é nada demais, por já ter vivido algumas eras aqui, algumas décadas. Por exemplo, na década de 80, você tem aqueles vídeos dos Trapalhões, né? Você vê, chamava lá o Mussum de crioulo, isso era engraçado. Hoje é inaceitável. Às vezes, a gente está passando por uma transição assim também, dessas questões e patologias invisíveis. Talvez daqui 10, 15 anos, se Deus quiser, tratar o TDAH com inclusão vai ser uma coisa tão prioritária quanto hoje é uma pessoa mais visível, como o cadeirante, como uma pessoa que tem a síndrome de Down, que você percebe de longe, né? Então... as coisas vão mudando, vão evoluindo. E eu espero que seja isso, que é assim que aconteça. Então, o que eu penso aqui?
É uma evolução natural, isso eu espero que aconteça, torço para que isso aconteça, vamos lutar para isso também, eu estou lá junto com o Muvin, a gente está ali conversando com os deputados, né, para que os projetos avancem logo, para que os direitos avancem logo, as coisas vão indo adiante, entendeu? Mas é tudo um trabalho. Então, por exemplo, a gente está fazendo um esforço agora recentemente para a criação de uma frente parlamentar. Para quem não sabe, a frente parlamentar é um grupo de pelo menos 200 deputados para que seja criada essa frente, que estão comprometidos, eles assinam, para que estão comprometidas com uma determinada pauta. A Frente Parlamentar da Neurodiversidade, que foi iniciada pelo deputado Toninho Van de Schier, de Santa Catarina, ela visa ajudar não só pessoas... neurodiversidade, não é uma frente parlamentar do TDAH, entendeu? Mas ela visa ajudar as pessoas neurodiversas a terem mais inclusão, direitos e discussões nas comissões dentro da Câmara. Por exemplo, Comissão de Educação que teve no final do ano passado. Geralmente essas comissões, Comissão de Educação, Comissão dos Direitos Humanos, Comissão de não sei o quê, são formadas por, sei lá, 30, 35, 40, 45 deputados. São 513 deputados. Então não são todos que estão ali. Mas se você tem um grupo de 200 deputados comprometidos, e a gente vai ficar de olho no que está rolando, a próxima comissão que vai ter dessa lei para o TDAH aí, a gente tem que acompanhar para ver exatamente quando vai ser. A próxima comissão que tiver, a gente já vai chegar junto dos deputados. Você assinou a lista. Você se comprometeu. E faz por onde aí para fazer teus pauzinhos para o projeto avançar. Então, isso cria uma frente, uma união, um grupo de pessoas envolvidas, de deputados, né, parlamentares que estão alinhados por uma causa, por um ideal X, né? Então, ainda não foi criada, faltam algumas assinaturas ainda, mas a gente está lutando para que isso aconteça. E é continuar conscientizando. Eu acho que, por exemplo, existem sim muito blá 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 sobre o TDAH na internet, muito trend, muita dancinha, tem. Mas também tem influenciadores que são sérios e que fazem um trabalho muito importante e que são pessoas de suma importância. Porque não adianta só um médico ou psicólogo falar sobre o TDAH. Eu não sou nenhum dos dois, cara. Eu tenho TDAH, sou formado em administração, trabalhei com tecnologia durante 12 anos e minha empresa é de psicologia, cara. Tem nada a ver com nada. Uma autêntica vida de TDAH, por exemplo, né? Isso é bem provável que aconteça, embora pode acontecer com outras pessoas também. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, quando você tem essa questão do TDAH... Pronto, fugiu totalmente o que eu estava querendo dizer. E eu não queria bater na mesa. Que vai Tudo bem. Dá uma cusquinha aqui. Eu vou tentar lembrar, mas eu estava com a linha de raciocínio que, gente, é impressionante. Mas, enfim. Esqueci. Mas o processo da inclusão é importante e vai acontecer em algum momento. Amém. Vamos lutar para que isso aconteça. Exatamente. E aí, bora? Vamos lá. Queria presentear você com o Cusquenha aqui, ó. Cusquenha é um dos nossos patrocinadores aqui. Então você vai experimentar aqui a Cusquenha, que é a cerveja peruana, é feita com água dos Andes, o lúpulo Sais, que é o lúpulo mais fino do mundo. É coisa fina isso aqui. Meu Deus, cara. Tá? Eu vou até me preparar para experimentar isso. Isso aqui é para você degustar com uma boa comida, com uma boa culinária, Sim. porque isso aqui é gourmet. E aí, tá me pegando aqui, ó. Isso aqui é o seguinte. Obrigado pelo presente, tá? Da Cusquenha. Cusquenha, vou provar. Eu sou um apreciador de cerveja, tá? E com certeza, cara, com isso aqui, com esses ingredientes todos aqui, eu vou... Coisa de primeira. Cara, vou degustar. Vem, não é fabricada no Brasil, é fabricada Não lá ela é mesmo. importada mesmo. E vem cá, e o pessoal que quiser de repente experimentar, como é que faz pra ter uma cusquinha em casa aqui? Como é que é o A negócio? gente tem o QR Code que tá rolando aqui na tela Isso. agora, você coloca o cupom OVBK 10, você tem 10% de desconto, frete grátis ainda. Recebe cusquinha na sua casa. Então, também tem no coisa Oba, boa. tem no Carrefour também, tem um monte de... O final de semana agora você pensa em qual prato você vai preparar especial aí pra tua família, aí já compra amanhã, hoje, a cusquinha, recebeu, você já vai combinar aí, né? Usando o cupom VBK10. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Obrigado pelo A presente. gente que agradece, cara. Legal pra caramba. Muito obrigado mesmo. Esclarecedor, Foi né? Um ótimo bate-papo. Sim, Está convidado para voltar mais vezes também. Obrigado, eu Se tiver agradeço. mais avanço na lei aí você vem pra trazer de primeira Vamos, vou trazer as novidades sim, né? E eu quero agradecer essa oportunidade, podendo falar aqui. Falar sobre o tema TDAH. A gente realmente, assim, acreditem ou não, a gente não falou tudo, mas eu fico feliz de ter tido essa oportunidade, porque eu sei que, sei lá, se uma pessoa for impactada pelo que a gente falou aqui, já está valendo, espero que seja muito mais, mas é trabalho de formiguinha mesmo. Então,
Obrigado por abrir esse espaço para falar sobre esse tema, tá? E é isso. Fechado. Como que a galera te encontra nas redes sociais? Fala aí. O TDAH Descomplicado. Todos os lugares do planeta é TDAH Descomplicado, exceto no Twitter, porque não cabe e ficou TDAH Descomplica. Eu tô lá no Twitter também. Tá. Faço uma postagem por ano, mas tá quase na hora de eu postar de novo. Então você acompanha lá. O celular vai lembrar. O celular vai lembrar. A tarefa vai vir. Com certeza. Fechado, valeu. Obrigado. Como a galera te encontra, Germano? Vocês me encontram no @GermanoOVBK. Vocês me encontram no Pedro OVBK. Um beijo, valeu e até semana que vem. Até mais, galera. Eu sou o Germano. Valeu. Valeu.